Bom, então gostaria de dar as boas-vindas a todos e todos, a todas e todos, dar início a esse momento da apresentação e das arguições da defesa de mestrado da nossa querida Bianca Micchivilla. E já de antemão, já inicialmente agradecer a presença da banca aqui, especialmente da Sofia Zanchi, que já começou uma jornada de defesas pela manhã, está aqui com a gente. A doutora Sofia Zanchi é da Faculdade Municipal de Palhoça, já tem uma relação bastante próxima aqui com o programa de pós-graduação em Ecologia. Gostaria de agradecer imensamente a disponibilidade, né? Nesse final de ano, as coisas são sempre apertadas, e está aqui com a gente. Muito obrigado. Também gostaria de agradecer ao Guilherme Alves Elias, né, da Universidade do Extremo Sul Catarinense. O Guilherme tem trabalhado, né, com mais proximidade ainda com Palmeiras, e é uma felicidade contar com você. Já, inclusive, quero agradecer também, destacar que a vocês dois, né, o agradecimento pela participação na pré-banca, né? Então, é muita satisfação tê-los agora aqui, de uma certa maneira presencial, né, mas sincronicamente, para a gente poder conversar em relação à dissertação da Bianca. Queria agradecer também ao Dr. Ney Leite, que é suplente, ele talvez venha um pouco mais tarde aqui na apresentação, mas que é do programa aqui de pós-graduação em Ecologia, e também ele já destacou que gostaria de colocar algumas indicações, questionamentos aí para a Bianca, mas ele talvez entre um pouco mais tarde, tá? Só para esclarecer os passos também, como a gente vai seguir, né? Então, no momento seguinte, a Bianca terá de 30 a 40 minutos para fazer a apresentação. Depois seguiremos com o momento da arguição, que também por volta aí de uns 30 minutos cada um, né, para fazer as perguntas e as colocações. E depois teremos um momento para a deliberação, né, do final da banca, onde eu vou abrir uma sala em paralelo, tá? Nós vamos ser teletransportados, viu, Bianca? Isso ainda já existe, né? Para essa sala, enquanto a Bianca conversa aqui, continua conversando com o pessoal da sala principal, tá? Bom, então é isso. Bianca, você pode projetar a tua tela para a gente dar início, então, à apresentação, tá? Vocês enxergam a tela aí? Sim, já está aparecendo, você pode fazer no modo apresentação. Tá joia. Boa sorte. Bom, essa barrinha aqui de cima também, vocês estão vendo? A barrinha não aparece para nós aqui, só fica para Tá. você, tá? Beleza. Bom, então, boa tarde a todas, todos e todos. Eu vou apresentar o meu trabalho de mestrado, intitulado Usos Tradicionais e Ecologia Histórica de Palmeiras Nativas em Santa Catarina. Eu fui orientada pelo professor doutor Nivaldo Peroni. Bom, então, o que é a ecologia histórica, né? Ela é um programa de pesquisa que busca compreender as interações entre as sociedades humanas e o ambiente através do tempo. Então, a gente olha para o passado, pensa, né, como que pode ter sido essas interações desses seres humanos na paisagem e quais são as consequências dessas interações no presente. E pensando no presente, o que a gente pode modelar e plantar para esse futuro. Então, as ações humanas, elas podem tanto manter, reduzir ou amplificar a diversidade de espécies, interações e serviços ecossistêmicos, de forma que isso deixa um legado na paisagem. A ecologia histórica, ela, por olhar para o passado, ela acaba tendo uma abordagem mais interdisciplinar, e a gente bebe de diversas fontes, né, como a arqueologia, a paleoecologia, a etnografia, a etnobotânica, os conhecimentos tradicionais. Bom, e aí quando a gente pensa nas interferências humanas na paisagem, elas causam alterações, né, na estrutura, na composição e na diversidade de espécies.
Essas alterações, com a persistência no espaço e no tempo, elas podem vir a atuar como fontes seletivas, para além do tempo dos organismos que geraram essas interferências. Esse processo a gente chama de construção de nicho. E parte disso acontece através do manejo de espécies úteis para nós seres humanos, né? E aí, conforme esse manejo vai acontecendo, isso vai gerando um corpo de conhecimentos que está muito relacionado à prática, à vivência em um determinado território e também à sobrevivência. E essas práticas, elas vão sendo transmitidas ao longo das gerações, gerando uma cultura de um povo. E aqui eu destaco o papel da oralidade na transmissão desses conhecimentos, quando a gente está estudando povos tradicionais. Bom, a domesticação das plantas, ela é considerada uma evidência do processo de construção de nicho, e ela é um resultado dessa interação coevolutiva entre seres humanos e plantas e outros animais. E a seleção humana, ela pode promover características que são interessantes. Então, por exemplo, aqui eu trouxe essa foto da palmeira pupunha, que tem esses frutos bem grandes. Então, provavelmente não, né? Existem muitos estudos que comprovam, né, que a pupunha ela foi domesticada pelo ser humano a ponto dela ter hoje em dia esses frutos grandes. Porque é isso, né? A gente está buscando a abundância de alimento. Tanto em tamanho, né? Então, por exemplo, às vezes também uma época de frutificação mais estendida vai garantir alimento por mais tempo. Então, é interessante também essa seleção. E como a gente pode inferir se uma determinada paisagem ela teve ou não interferência humana em tempos remotos? Um dos parâmetros que a gente pode observar é a hiperdominância de espécies úteis. Então, por exemplo, na Amazônia existem manchas na floresta que são chamadas de castanhais. Então, são lugares na floresta que tem muitas castanheiras aglomeradas. E isso é um indício de que provavelmente povos do passado plantaram aquelas castanhas ali para o uso. E aqui na fotografia eu trouxe um exemplo de um açaizal, e lá na Amazônia tem outros, né? Tem o bacabal, tem o patauazal. E quando a gente olha aqui para a Mata Atlântica, nós temos o exemplo das araucárias, né? A araucária angustifolia, que tem uma íntima relação com os povos proto-G. As palmeiras, elas são popularmente conhecidas como coqueiros, e existem cerca de 2.600 espécies de palmeiras no mundo. 90% delas são localizadas nas florestas tropicais úmidas. E elas possuem uma origem, uma diversificação que data do Cretáceo Superior. Então, elas são conterrâneas aí dos dinossauros e elas têm um longo registro fóssil, que na paleontologia é inclusive usado como indicativo de mudanças globais, climáticas, né? Mudanças climáticas globais. Aqui eu trouxe um mapa, né, para a gente se localizar mais ou menos como que é a diversidade de palmeiras ao longo do planeta, né? Então, a Ásia é o local que possui a maior expressividade de número de espécies, e depois a América Latina com 820. No Brasil, existem 285 espécies, sendo que 125 delas ocorrem somente aqui. Eu destaco também Madagascar, que sozinha tem 218 espécies. Bom, as palmeiras, elas são as plantas mais úteis no cotidiano de povos originários e populações tradicionais. E elas são usadas por uma ampla gama de finalidades. E por isso elas acabam se tornando plantas com alto valor cultural e material. E aí, para ilustrar isso, eu trouxe essa imagem aqui, que é um fragmento da obra de Jaider Ezdel, Davi Kopenawa e Fanor Shirishana, que estava exposta na Bienal de Arte de São Paulo desse ano, trazendo aí, né, a imagem das palmeiras junto dos seres encantados. Bom, então quando a gente pensa na diversidade e na distribuição das palmeiras, o clima é um fator bastante importante, a história natural desse grupo também, a capacidade de dispersão dessas plantas, né, ou seja, de lançar essas sementes em outros ambientes. E nós colocamos também a influência humana através desse uso e desse manejo como um fator bastante importante nessa diversidade e na distribuição.
Então, né, supõe-se que as florestas presentes em Santa Catarina, elas foram influenciadas por ações humanas pretéritas. Então, nós esperamos que as espécies de palmeira com maior número de usos reflitam a maior influência humana, sendo mais abundantes e mais amplamente distribuídas no estado. Nosso objetivo geral, então, foi analisar as relações dos usos tradicionais humanos, as variáveis ambientais e as interações com outros animais nas espécies de palmeiras do estado de Santa Catarina. Os nossos objetivos específicos foram identificar os potenciais usos tradicionais das espécies, analisar a interação entre as espécies de palmeiras com potenciais dispersores, analisar a relação entre variáveis ambientais, atributos funcionais na abundância das espécies de palmeira em Santa Catarina. Bom, as espécies que nós estudamos foram estas 11 espécies. Nós chegamos a esses nomes através do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina e do trabalho do Guilherme com as palmeiras de Santa Catarina. Elas estão distribuídas no estado na floresta ombrófila densa e na restinga, que são ambientes mais litorâneos, e na floresta ombrófila mista, que é a mata de araucária popularmente conhecida, e a floresta estacional decidual, que ocorre mais no oeste do estado de Santa Catarina. Bom, aqui eu trouxe um mapa mental de como que a gente coletou os dados, né? Então, a gente fez uma revisão bibliográfica em busca, né, de informações das espécies sobre uso e ecologia. Nós utilizamos dados do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina, de abundância das espécies e das variáveis ambientais. Então, aqui eu trouxe um mapa, né, do IFSC, que mostra o estado de Santa Catarina e a rede de pontos, né, uma malha de pontos, em que são amostrados, que são coletados dados das florestas, né, e também dados ambientais. Nós utilizamos também a base de dados Palm Traits para buscar informações sobre o comprimento e a largura dos frutos. Só complementando, né? Cada um desses pontos, né, tem seus dados, e aí utilizamos para temperatura dados do World Clean e dados de solo, dados da Embrapa. Bom, a coleta de dados da revisão bibliográfica foi feita através da plataforma Scopus, onde nós utilizamos o nome científico da espécie como palavra-chave, exceto para Euterpe edulis, porque como ela é uma espécie muito importante, muito conhecida, existem muitos trabalhos sobre ela. Então, para refinar um pouco as buscas, nós utilizamos as palavras-chave etnoecologia, etnobotânica, conhecimento tradicional, etnobiologia e domesticação. Nós ativamos também esse campo All Fields para justamente vir o máximo de trabalhos possíveis quando a gente digitasse o nome científico da espécie. Bom, a partir disso, como posso dizer? Bom, a partir disso resultaram 1.006 artigos, né, que vieram nessa revisão. Eles passaram por uma triagem, na qual eu procurei em todos eles informações sobre uso e ecologia das espécies, restando assim 98 artigos, que foram os que de fato a gente usou na nossa base de dados. Além deles, a gente usou também livros, como o Dicionário de Plantas Úteis do Brasil, de Pio Correia, de 1926, a Flora Ilustrada Catarinense de Reis, de 1965, e a Flora Brasileira da família Arecáceae, que é a família das palmeiras, de Lourenço, 2010. E para buscar informações sobre cultivo, nós utilizamos a base de dados Mansfeld's Word. Bom, aqui são algumas fotos do campo, né? Aqui eu junto com o Reis, coletando informações. Essa aqui é uma das imagens que eu encontrei no livro, e é uma imagem real, porque naquela época não tinha Photoshop. Eu sobrevivendo ao frio de Florianópolis, e aqui o Pio Correia, e a minha tabela querida que me acompanhou aí durante esses anos de mestrado.
Bom, e como que eu fui organizando esses dados desses trabalhos na minha tabela, né? Então, tinha essa parte aqui de colocar as referências. Então, se um trabalho ele falava sobre mais de uma espécie, esse trabalho era inserido em 2 linhas, por exemplo, né? Ele era inserido mais de uma vez. Bom, sobre os usos. Então, digamos que o tronco da palmeira, né, que é chamado de estipe, ele tinha uso, então eu marcava presença para esse uso, ou ausência para alguma outra parte. Essa coluna aqui dos fins era uma coluna mais qualitativa, que eu descrevia melhor, né? Então, por exemplo, a estipe usada para fazer estrutura de casas. A gente coletou também informações, né, mais ecológicas, como, por exemplo, a síndrome de domesticação, no caso, zoocoria é quando os animais carregam as sementes. Quais são os dispersores dessas espécies? A época de frutificação, predadores de fruto, predadores de semente. Nós tivemos também uma questão aqui com o tamanho do fruto, né? Por exemplo, muitos dados eram assim, bem diretos, mas muitos trabalhos às vezes tinham dados que seria, por exemplo, necessário fazer média. Então a gente lidou também com essa variação de informações que vinham, né? Porque a revisão bibliográfica foi ampla, veio trabalhos de muitos tipos. Então, por isso que posteriormente a gente preferiu não usar esses dados nas análises estatísticas e buscar dados na Palm Traits, por exemplo. E o mesmo aconteceu com dados ambientais, né? Por exemplo, a temperatura tinha muita variação nas informações que vinham, então a gente usou os dados do World Clean e o tipo do solo usamos os dados da Embrapa também posteriormente. Bom, além dessas colunas que eu mostrei, a gente tinha mais 7 colunas que seriam, que são, né, as categorias de uso. Bom, então, digamos ali que eu falei, né, a Euterpe edulis, ela tem a estipe útil para fazer construção, então, para estrutura das casas. Então, na próxima vez que aparecia lá a coluna construção, eu também colocava a presença para isso. E essas categorias de uso, elas foram adaptadas do trabalho de Zambrana, 2007, que também analisou usos de palmeiras. Nós temos, então, a categoria alimentar, né, para consumo humano ou para animais de criação, atração de abelhas para produzir mel, construção, manufaturados, que são utensílios domésticos diversos, ferramentas de caça, pesca, artesanato, vestimenta, cuidados, que teriam a ver com fins medicinais, higiene, pigmentação, uso veterinário, uso simbólico, que abarcaria aí a subjetividade humana, né, de você escolher uma planta para ter na tua casa, no teu jardim, ou para fins ritualísticos, e até mesmo, né, a presença dessas plantas nas cosmologias indígenas. Comercial, destinado à obtenção de renda, e indesejável caso a espécie oferecesse algum risco à comunidade e ninguém quisesse ela por perto. Bom, aí um mapa mental de como que foi a nossa análise de dados. Nós fizemos uma análise mais qualitativa com relação a essa categorização dos usos e da diversidade de nomes populares. Nós fizemos uma análise de rede bipartida para ver como que é a interação das espécies com os dispersores e uma análise chamada RLQ, que ela analisa simultaneamente 3 matrizes de dados, né, de variáveis ambientais, que foram a fitofisionomia, altitude, precipitação anual, tipo do solo, temperaturas, abundância das espécies, atributos funcionais, como as partes usadas, tipo de uso, dispersores, predadores e comprimento e largura do fruto. Essas análises foram desenvolvidas no ambiente RStudio. Bom, a RLQ, então, como eu estava falando, ela faz essa ordenação simultânea, de forma que a matriz L, ela entra com os dados de abundância das espécies pelas unidades amostrais. A matriz R, ela tem os dados de variáveis ambientais pelas unidades amostrais, que são as unidades amostrais do IFSC, e a matriz Q, ela traz as espécies, né, que são as mesmas da matriz L, com os atributos funcionais que a gente obteve através do nosso levantamento bibliográfico.
Após isso, também rodamos a análise Fourth Corner para testar a significância das correlações entre as variáveis ambientais e os atributos funcionais. Bom, os resultados, né? Quanto às partes usadas, as folhas, todas as espécies tiveram relatos de uso para as folhas e elas são úteis em todas as categorias de uso. As sementes, os frutos e os brotos, eles são usados principalmente na alimentação. A estipe, principalmente na construção das casas e confecção de manufaturados mais rígidos, né, como, por exemplo, arco e flecha. A planta inteira teve relato em 10 das 11 espécies, principalmente para fins paisagísticos. E quando a gente pensa nas categorias de uso, a categoria alimentar foi a mais referenciada, em que 7 das 11 espécies são comestíveis. Os manufaturados, 10 das 11 espécies são úteis para fazer manufaturados. Construção, todas possuem uso para isso. Simbólico, comercial e cuidados. Foram categorias de uso menos referenciadas, mas que tiveram potências e particularidades que eu vou explorar um pouco mais à frente. E indesejável, nenhuma espécie foi considerada assim, pelo menos não nos artigos que a gente revisou, não encontramos relato disso. Bom, aqui tem algumas imagens para ilustrar um pouco do que é tudo isso, né? Então, por exemplo, aqui uma casa com as estruturas, né, feitas com a estipe das palmeiras e também, né, os telhados e as paredes também, todas feitas com as folhas, né? Os artesanatos trançados, que são feitos com as folhas das palmeiras, leques, cestos diversos, redes. A parte das redes já é mais a fibra, né? Então, além da folha, você consegue extrair a fibra e tecer essa fibra, tudo isso, né, manualmente. E envolve um conhecimento muito profundo, muito ancestral mesmo. E um outro tipo de cobertura, que é um pouco mais urbana, é esse chamado tatting, que eu coloquei aqui um exemplo do Japão, mas também, nossa, ocorre em diversos países, assim, na África do Sul, na Escócia, no Uruguai, que seriam mais com os pecíolos, assim, então são várias camadas que fazem esse telhado, ele é até mais grosso, né, nitidamente dá para ver. Bom, então agora falando um pouco mais individualmente de cada espécie, eu trouxe aqui a carinha de cada uma delas também ao longo dos slides vocês vão ver. Então essa é a Geonoma gamiova, e aqui eu destaco para ela e para as outras duas geonomas o uso simbólico e comercial, né? Porque ela tem essas folhas bem bonitas que são utilizadas para fazer aqueles arranjos funerários, né? Que a gente geralmente vê no velório, né? Aquela coroa redonda, a base dela no fundo verde é toda feita com folhas de geonomas. Aí tanto a gamiova quanto a escotiana, que é essa outra espécie aqui, também destaco esse uso para ela, e a Geonoma elegans, também tem essa folha aqui. E elas são importantíssimas, né, para fins comerciais, movimenta bastante as floriculturas. Bom, a Astrocarium aculeatíssimo, ela recebe esse nome aculeatíssimo por causa desses acúleos, né, esses espinhos. E aqui eu destaco o uso para tatting, que é aquela cobertura, né, e também para fins medicinais. Porque, por exemplo, antes, né, do coquinho virar essa massa branca, ele é um líquido, né? E esse líquido, ele é usado para combater icterícia e também laxativo. E conforme o tempo vai passando e esse líquido vai se tornando essa carninha branca do coco, ele também pode ser usado depois como vermífugo. A Butia eriospata, que é o butiá da serra, bastante conhecido em Santa Catarina. Eu destaco o uso alimentar dele para fazer vinho, licor, a famosa cachaça de butiá, para comer in natura, né, esses frutinhos aqui, fazer sobremesas diversas, mousse, sorvete, geleia, enfim. E isso tem uma importância comercial bastante expressiva assim, para as pessoas que moram mais no interior do estado. É legal também salientar a importância das folhas, né, para fazer
manufaturados têxteis, né? Então as pessoas extraem essas fibras e fazem colchão, estofaria, bem interessante isso. Ah, e também a semente aqui para extrair óleo comestível. A Caleia dúbia, que é essa aqui, o principal uso, né, relatado dela foi a construção e para fazer telhado, e tem muito a ver assim, com essas folhas bem grandes e bastante volumosas, né, que ela possui. E também o fruto para consumo in natura, porque ela é uma das espécies que tem, uma das espécies de Santa Catarina, né, que a gente estudou, que tem os maiores frutos. A bactricetosa, né, e setosa também vem aqui, né, desses espinhos. Destaco também o uso dela das folhas para fazer manufaturados, porque ela também tem uma folha bastante bonita, e o uso alimentar dos seus frutos. Aqui eu coloquei uma foto das flores, que com o passar do tempo se desenvolvem, né, e viram esses frutos, porque eu achei muito lindo essa inflorescência aqui. Bom, a Tritrinax acanthocoma, que tem essa carinha aqui, o principal relato de uso dela também foi para artesanato, para fazer leque, porque até o próprio formato, né, das folhas dela já remete a um leque. E também os frutos, né, que é possível produzir um álcool potável, né? Então as pessoas produzem bebidas a partir desses frutos. A bútia catarinense, que é o butiá da praia, né? Então tem a bútia eriospata que ocorre mais para o interior do estado, mais para a serra, e o bútia catarinense que ocorre mais aqui no litoral. E também destaco aí o uso alimentar dela, tanto in natura, né, comer os frutinhos in natura, quanto para fazer cachaça, licor, sorvete. Isso também tem uma expressividade comercial bastante importante para as pessoas extrativistas. E acho muito interessante essa parte aqui de extrair o óleo para fazer sabonete, né? Então, pensando em cosméticos mais bioagradáveis. Bom, a Euterpe edulis, que é o palmito jussara, e aí muitas pessoas conhecem, né, como palmito, porque o próprio nome já remete ao uso, né? Então, durante muitos anos, o principal uso da jussara era para extração de palmito. Só que isso levou ela, né, a ser considerada ameaçada de extinção, porque para tirar o palmito é esta regiãozinha aqui só, somente isso. E para tirar ele, você precisa cortar a palmeira inteira e ela não rebrota. Então, isso acabou afetando bastante a população de palmeira de euterpe por aí. E aqui os frutos dela. Bom, então aqui, né, os usos dela são bem mais amplos, né? Ela está presente em diversas categorias de uso. Praticamente todas as partes dela são usadas. E eu destaco o uso do fruto para justamente produção do vinho, que é o açaí que a gente está acostumado, né? E aí a produção desse açaí a partir da jussara é o que todo mundo chama de açaí da Mata Atlântica, porque muito ainda do que a gente come nas lanchonetes, enfim, é o açaí que vem da Amazônia, tá? E aqui na imagem são indivíduos de euterpe jovens ali na Lagoa do Peri. Bom, e para finalizar, nós temos a Ciagros romanzofiana, que é o gerivá. Ele é bastante comum na arborização urbana, então quando você estiver andando em alguma cidade e ver uma palmeira meio assim com essa cabeleira descabelada, possivelmente é o gerivá. Ainda mais se tiver esses frutinhos laranjas aqui. Bom, o gerivá também, assim como o euterpe, tem uma amplitude de usos muito grande. Também presente em todas as categorias de uso e as partes usadas também, uma diversidade gigante, né? O broto, a semente, a espata, o fruto, a estipe, enfim. E mais para frente eu vou destacar aqui essa questão do uso da estipe para a produção do sagu e também para cultivo de larvas de besouro, que é muito legal. Bom, agora indo para resultados um pouco mais ecológicos, essa é a rede bipartida que a gente elaborou. Aqui estão as espécies de palmeiras e aqui são as espécies de dispersores, né? Então aqui nós temos Butia catarinensis, que é dispersa por mais ou menos 7 dispersores potenciais.
Depois nós temos Ciagros romanzofiana, que é dispersa por 31 táxons, e aqui eu coloco táxons porque também isso variou nas informações nos trabalhos. Alguns eram identificados a nível de espécie, outros a nível de gênero. Tá? A maioria deles, né, 54%, são mamíferos, prevalecendo primatas. Euterpe dispersa por 44 táxons, onde 81% são aves, prevalecendo passeriformes. Essas duas espécies, além desses táxons todos, elas compartilham outros 26, que dispersam as duas. Bom, quanto à época de frutificação das palmeiras, de junho a outubro é a época que tem menos espécies frutificando, né? Que aí tem a ver com o frio, com o inverno. E dezembro e janeiro são os meses que mais possuem espécies frutificando, que aí já é o verão. Em escala de cinza, a gente deixou as espécies que não possuem dispersão zoocórica. Bom, e aí os resultados da RLQ, começando aqui então olhando para as geonomas, né? Elas formam um grupo juntas aqui em cima, que está muito relacionado com o fator simbólico, com a categoria simbólica e com a categoria comercial, pelo que eu já falei, né, da questão dos arranjos funerários e etc. É como se a localização delas aqui viesse, né, de um vetor que vem daqui. E é interessante notar que elas estão opostas ao uso alimentar, porque elas, junto com a tritrina, que são as espécies que não possuem usos alimentares. Bom, a Euterpe edulis tem uma íntima relação com os gleisolos. A Thalia dúbia, ela ficou aqui um pouco mais isolada e ela está relacionada com o comprimento médio do fruto e os predadores de semente, porque foi a espécie que mais teve relatos disso e também porque é a que tem o maior tamanho desses frutos, ligado aí com o ambiente da floresta ombrófila mista. Olhando aqui para as geonomas e para a Butia catarinensis, é interessante notar que a Butia catarinensis é uma espécie de restinga, e, no entanto, a restinga apareceu aqui, né? Então, o ideal seria que a restinga estivesse aparecendo aqui. Mas isso aconteceu porque os dados do IFSC, eles subamostraram restingas. Então, por exemplo, tem um indivíduo, né, de Butia catarinensis que foi amostrado. Em compensação, muitos de geonoma. Então, isso acabou levando o gráfico a apontar para essa direção. E aqui, em azul, né, Ciagros romanzofiana, a Butia e a Euterpe, juntas, né, também em direção aqui às partes usadas, as categorias de uso alimentar e construção. Por quê? Foram as espécies que mais tiveram partes usadas e as mais importantes também para o uso alimentar. Muito relacionadas também à temperatura máxima, que tem a ver com os ambientes que elas ocorrem. E aí, da análise Fourth Corner, ela corroborou com isso, né, dessa questão da temperatura máxima, com um P significativo aí, relacionando a temperatura e as partes usadas. Essa temperatura aí, então, nos ambientes de floresta ombrófila densa e restinga. Bom, esses ambientes mais quentes têm a ver com as áreas litorâneas, né? E pensando na ocupação pretérita, isso tem a ver muito com os guaranis, que eles ocupavam e ainda ocupam, né, a região litorânea de Santa Catarina. Cruz et al., em 2020, identificaram uma estrita relação desse povo com a presença de Ciagros e Euterpe, que justamente são as espécies que possuem maior número de usos e partes usadas. O que indica para a gente, né, que possivelmente essas pessoas no passado usavam e manejavam essas espécies, plantaram elas, e o que a gente vê hoje no presente é fruto disso. Bom, as palmeiras, elas são importantes fontes de alimento para a fauna vertebral neotropical. São elementos estruturantes na composição e funcionamento das florestas. E a dispersão zoocórica é a principal via de propagação desse grupo, sendo roedores, primatas, ungulados e aves os principais grupos que dispersam essa família na Mata Atlântica. E aí, falando um pouco do gerivá, e da questão da estipe, né, que é para a produção de sagu, o povo guarani, no sul do Mato Grosso e os Guaiaqui, do leste do Paraguai, costumam cortar, né, o tronco
a estipe da palmeira, abrem isso, aí a medula ali no meio cortam verticalmente, socam isso no pilão até formar uma pasta que é peneirada e seca no sol. E a partir disso, eles fazem o sagu, que é a fonte de carboidrato para esses povos. E isso não ocorre somente aqui no Brasil. Isso ocorre em diversos países, né, do planeta. E aqui eu trouxe a imagem de uma pessoa do povo Korowai, na Papua Nova Guiné, que é um povo que tem a base de sua alimentação feita de sagu. No entanto, lá na Ásia, a palmeira que eles utilizam não é a mesma que a gente tem aqui no Brasil. Eles usam a palmeira Metroxylon sagu, e aqui uma imagem, né, que já é uma pessoa de um outro povo, que é o povo Sanyo Kiowe, também da Papua Nova Guiné, extraindo aqui a medula da estipe da palmeira. Aqui é o povo Waraô, na Amazônia, usando uma outra espécie, que é a Mauritia flexuosa, conhecida como buriti, também extraindo a medula da palmeira para fazer sagu. E uma pessoa aqui já com o sagu pronto, preparando um biscoito. Essas palmeiras que é possível extrair o sagu, elas também são muito utilizadas para a produção de larvas comestíveis de besouro. Então, esse besourinho aqui é esse Rhynchophorus palmarum. E aí, o que acontece, né? Os xamãs, os líderes espirituais escolhem quais são as palmeiras que vão ser derrubadas e vão ser meio que guardadas ali para a produção dessas larvas. E aí depois essas larvas são produzidas, preparadas, né, de diversas formas, refogadas, enfim, e são fontes de proteína para as pessoas. Bom, a palmeira jussara, né, como eu falei, ela foi considerada ameaçada de extinção por volta ali de 2013. E aí, a partir disso, criaram-se diversos programas, né, como o Projeto Jussara, aqui em São Paulo, e a Rede Jussara, que abarca tanto o sul do país quanto o sudeste, para justamente promover ações de conservação da espécie e valorizar o açaí da Mata Atlântica. Então, para as pessoas verem que é mais rentável deixar a palmeira em pé, produzindo açaí, do que cortar ela para extração de palmito. Com certeza ainda existe extração ilegal de palmito, mas é interessante notar isso, que essa valorização também gerou renda para as populações extrativistas e manteve as espécies em pé. Bom, pensando agora, né, nesses manufaturados todos que participam do cotidiano dessas populações, e são feitos com diversas palmeiras, né, a arte do trançado é uma das mais antigas manufaturas que a humanidade conhece e representa a mais diversificada das categorias artesanais indígenas, ao revelar adaptações ecológicas e expressões culturais distintas, porque cada povo vai ter o seu jeito de trançar, que é ancestral e foi sendo passado de geração em geração. Bom, e quando a gente pensa também, né, no termo Pindorama, que significa do Tupi, terra das palmeiras, era como as pessoas que habitavam esse território antes da invasão chamavam aqui. E esse nome, Terra das Palmeiras, ele nos conta algo, sabe, sobre o ambiente e sobre a centralidade que essas plantas tinham na cultura de muitos povos. Tinham e ainda tem, né? Não deixaram de ter. Como, por exemplo, né, o Ciagros romanzofiana, que também é popularmente conhecido como pindó, na cosmologia guarani, ele foi responsável pela salvação desse povo durante o dilúvio. E existem outras histórias que contam que o mundo é suspenso por uma pindó, e assim como essa pindó estava presente na fundação do mundo. Então aí a gente vê o quanto essas plantas são sagradas para esses povos. Bom, e aí já finalizando, né, o match perfeito, Euterpe edulis e Ciagros romanzofiana. Ambas espécies ocorrem na floresta umbrófila densa e na restinga, que são os ambientes mais quentes. São as espécies mais abundantes no estado de Santa Catarina, com maior riqueza de nomes locais, maior número de usos e partes usadas. Elas frutificam um ano inteiro e juntas alimentam cerca de 101 táxons.
né? Então, eu trouxe aqui alguns nomes, como a anta, irara, quati, graxaim do mato, saruê, que são espécies de grande plasticidade e tolerância a mudanças ambientais. Então, né, quando a gente pensa em como que as florestas se formaram, a gente está olhando, né, para essa capacidade de dispersão, para as condições ambientais do lugar que essas sementes caíram, aí elas germinaram, a interação com outros seres, como que foi isso, para aí acontecer o estabelecimento da espécie e a floresta, né, crescer. Então, tipo, é outro tempo, né, quando a gente olha para as plantas. E aí a ecologia histórica, ela traz para a gente a esfera humana nessa formação das florestas, né? Como que foi a interação humana sobre a paisagem, que muitas vezes acontece através do uso e do manejo, e a promoção das espécies úteis, né, para as nossas necessidades humanas. Então, as nossas conclusões são, né, os usos tradicionais das palmeiras de Santa Catarina são responsáveis pela geração de alimentos diversos, seguros e nutritivos, por uma ampla e diversa versatilidade de usos, pela manutenção das florestas em pé, pelos produtos florestais não madeireiros que podem ser comercializados e gerarem renda para as famílias e comunidades, e pelo seu valor cultural e material. As espécies de palmeiras, principalmente Siagrus romanzofiana e Euterpiedris, são diretamente relacionadas com a fauna vertebrada, garantindo alimento, inclusive nas épocas mais frias do ano. E a relação entre as variáveis ambientais e os atributos funcionais evidenciaram que, em ambientes mais quentes, existe uma maior versatilidade de usos e partes usadas, fato que se relaciona diretamente às espécies Euterpiedris e Siagrus romanzofiana, as mais abundantes no estado de Santa Catarina. Bom, com isso, né, eu agradeço imensamente as pessoas que estão aqui, me ouviram. Agradeço a Sofia, ao Guilherme, ao Ney, por terem topado ser banca aí nessa finaleira de 2021. Não foi um ano fácil. E eu não fiz aquele slide clássico com diversas fotos de todo mundo que passou, porque eu perdi todas as minhas fotos nesse processo do mestrado, minha HD externa pifou, enfim. Mas eu lembro de cada pessoa que passou por isso, que falou alguma coisa, que me ajudou, que conversou. E eu só agradeço, né? Agradeço muito também a minha família por todo o apoio que eu recebi, principalmente esse ano, né, que estive morando aqui em São Paulo com eles. Agradeço ao professor Nivaldo pela orientação e agradeço a CAPES pela bolsa de mestrado, a Universidade Federal de Santa Catarina pela excelência na educação pública e de qualidade gratuita, né? Que isso continue existindo. É isso, gente. Obrigada. Legal, Bianca, obrigado. Podia parar de compartilhar, para daí a gente voltar para a tela principal. Ok. Bom, agradeço também, Bianca, e apresentação. A gente talvez já pudesse ir direto para as arguições, né? Novamente, agradeço. Acho que eu só gostaria de destacar isso, né, Bianca, desses 2 anos desafiadores que foram, né? Por conta da pandemia. Então, eu não comentei isso no início, mas eu acho que isso é uma questão fundamental para a gente entender e destacar no momento, inclusive, que se finaliza um trabalho como esse, né? Então, com isso, eu gostaria de novamente agradecer a presença da banca, como é de praxe, enfim, mas a minha sugestão é que a professora Sofia pudesse começar, e depois a gente passasse para você, tá, Guilherme? Então, Sofia, novamente, obrigado, Guilherme, pela compreensão e, né, agradeço a você muitíssimo e, por favor, tem 30 minutos aí, ou mais, se precisar, para fazer a arguição. Muito obrigado. Obrigada. Primeiro, queria parabenizar a Bianca, né, pelo trabalho, pela apresentação, adorei a apresentação, muito boa. Várias dúvidas que eu tinha, ela já foi esclarecendo ali, então foi muito bom assistir.
E, enfim, parabenizar o Nivaldo também, né, vocês dois, pelo trabalho assim, que foi feito, pela escolha do tema. Eu gostei muito de ler a tua dissertação, aprendi muito com ela, assim, né, tem várias coisas que eu fui marcando ali também. E aí, também, né, até queria... fiquei curiosa também com várias coisas, então também fui deixando ali algumas questões assim. No caso, as contribuições que eu vou estar trazendo aqui são reflexões também para vocês, né, avaliarem o que vale a pena realmente trazer, pensando na versão final da dissertação, ou no caso do artigo, que eu acho que vale a pena, né, pensar na publicação desse artigo, né. Então, também, aí vocês depois vão definindo o que né, vale a pena fazer na versão final, ou o que seria uma coisa de pensar depois, né, para o artigo. Antes de eu começar a falar, até quero só pontuar assim também qual é o meu lugar de fala, né? Que eu vou estar trazendo aqui minhas contribuições, né? Então é isso. Eu estou dentro da área da etnobotânica, né? Por mais que eu fiz, né? O meu doutorado é na ecologia também. Então, de alguma forma, o que eu vou estar trazendo de reflexões é como que a gente faz, né? Buscando essa textura maior, né? Entre a etno, né? A ecologia histórica, que na verdade eu não sei muito, mas estou aprendendo junto com vocês, e as questões da ecologia. Foi interessante para mim também reler agora, né? Eu li na parte da pré-banca, e até quero destacar que, assim, alguns pontos eu mantive, tá? Os meus comentários, eu vou trazer alguns aqui, outros também ficaram no texto em relação à pré-banca. E das mudanças, assim, o que eu queria até destacar, né? E te dar os parabéns até por ter feito, foi em relação ao convite de escrever um pouco mais da tua trajetória e do teu processo enquanto pesquisadora ao longo do mestrado. Eu gostei muito de ler, né, o prólogo que tu elaborou, justamente para conhecer um pouco mais, né, de ti. Eu acompanhei, né, dentro do laboratório, claro, mas tem algumas questões pessoais do movimento da pesquisa e da escolha do tema e de como que as coisas foram desenrolando, né, os desafios, que muitas vezes eles ficam nas entrelinhas da dissertação desses trabalhos, né? E aí, no caso, quando tu escreve ali, tu coloca isso muito evidente, e a gente não precisa ficar tentando ler nas entrelinhas as coisas, enfim, que foram se desenvolvendo. Então, é bom também ver isso, né? Que teve vários desafios, mas que agora é isso, está apresentando e conseguiu, né, de uma forma, superar todos eles, assim. E gostei muito das citações que tu trouxe ali, tá? Por exemplo, aquela do Krenak, assim, nossa, eu precisava ler aquilo, foi muito bonito. Até recomendo, viu, pessoal, depois lerem. Ali o que a Bianca também compartilhou. Mas, enfim, eu acho que isso também é importante para a gente ver esse lado humano, né, que está por trás das pesquisas e que, sim, a ciência é feita por seres humanos. E dentro disso, né, é claro, né, tem as dificuldades que a gente vai enfrentando, quanto que a gente vai se desenvolvendo nesse fazer ciência também. Bom, aí eu vou passando aos poucos aqui das anotações. Tem uma coisa super pequena, mas que eu acho legal falar, até, enfim, conhecendo, né, as discussões que a gente teve no laboratório e tudo mais, em relação à linguagem também. Eu destaquei, na verdade, só no parágrafo eu destaquei, né, duas, né, conjuntos de palavras que colocou. Quando falando da ecologia histórica, colocou, né, que seria um conjunto ferramental, né, falando disso, e depois falando que seria uma valiosa ferramenta. E aí eu só chamo a atenção aqui, né, porque isso é algo que a gente vem conversando muito, né, pensando de como que a gente vai se desvencilhando desses paradigmas que são mais, né, mecanicistas e tudo mais. Então, não é só uma ferramenta, sabe? Eu acho que é legal a gente pensando nessas alternativas de linguagem, quando a gente vai se referenciar, até porque se a cultura ela é estruturada também por conta da linguagem, a gente vai mudando a linguagem, a gente consegue mudando também, né, essa perspectiva cultural. Então, só para trazer uma reflexão mesmo ali, eu marquei. Gosto disso. Eu gosto dessas mudanças. Então, por isso, me lembro das discussões ali também, quando a gente foi falar de branquitude, antirracismo, e a gente entrou muito nessas discussões também de linguagem, né? Aí eu falei, acho que é interessante também trazer para a Bianca isso, porque eu sei que também está aberta para pensar, né, nessas questões. Também ali na introdução, tá, eu marquei, tem ali o parágrafo quando vai falar das categorias de domesticação, que eu acho que tem alguma questão ali, tá, que tem que ver, porque primeiro fala incipientemente coevoluídas e depois, logo abaixo, fala incidentalmente coevoluídas. E imagino que é uma ou é a outra. Tá? E só depois para corrigir e ver qual que é o termo realmente, verificar isso. No parágrafo final ali da introdução,
eu acho que é importante tu deixar mais claro as perguntas do teu trabalho, sabe? Pensando assim, quais são realmente as perguntas que tu busca responder com o teu trabalho. Ali me parece que tu apresenta a hipótese, né? O que tu espera, realmente, que aí vai estar, né, relacionado, né, os números de usos refletem a maior influência humana, sendo mais abundante e mais amplamente distribuídas. Mas, de alguma forma, eu sugiro vocês repensarem, até fazendo esse exercício depois, de com os resultados que vocês geraram, se vocês conseguem realmente responder. Eu acho que não, sabe? Então, olhar depois isso com cuidado, de repente rever essas questões, tá? Ou ali deixar mais as perguntas também, sabe? Bem pontual, assim, o que vocês buscam realmente, sabe, que o trabalho está respondendo. A questão, aí, né, aí fazendo já até esse vínculo dos objetivos, né? Eu fiquei um pouco intrigada, assim, fiquei pensando, né, sobre o objetivo principal que vocês colocam, que vocês trazem, deixa eu pegar aqui, como foco, né, a questão das relações. Só que, pelo que eu fui vendo da estruturação, né, da dissertação, como que os resultados foram sendo apresentados, antes das relações, vocês focaram em descrever um pouco esses atributos. Então, eu acho que, para além, sabe, das relações, primeiramente, vocês têm que falar sobre esses atributos que vocês estão abordando e bem profundamente, por exemplo, os usos, né? Teve esse foco maior. Então, até fiz uma sugestão ali, mais só para vocês pensarem, mas botar as relações para depois, sabe, dentro do objetivo. Então, até botar analisar os usos humanos, aspectos ecológicos, características ambientais e as relações, enfim, sabe? Com a abundância das palmeiras. Mas só para não trazer o foco maior nas relações, porque me parece que não foi, sabe, o trabalho. Isso foi algo a mais, né? Tipo, faz parte do objetivo, né? Mas teve outras coisas também que vocês analisaram. Não foi só as relações que vocês analisaram. E aí, nisso, tá, que eu fui quebrando um pouquinho a palavrinha, tinha vários termos diferentes sendo utilizados, aí só para dar uma olhada ali, dar uma padronizada, porque eu fiquei tentando entender ali, que falava dos atributos funcionais, atributos ecológicos, características, aí eu fui tentando entender o que era. Me parece, tá? E vamos ali. Aí é legal botar isso na introdução, porque aí tu vai falar a primeira vez sobre atributos funcionais, e depois tu continua falando nos objetivos, né, nos objetivos específicos. E isso é importante apresentar já na introdução, o que vocês estão entendendo, né? O que vocês reconhecem enquanto atributos funcionais, para já deixar mais claro o que a gente espera. Até na definição ali das perguntas, eu acho que já é importante ter bem claro o que vocês vão estar, né, olhando e que relações, né, também vocês vão estar investigando. Mas, né, pelo que eu vi, assim, né, esses atributos funcionais seriam, né, se a gente pensa, vocês têm muito foco no uso, mas eu acho que não é só o uso. Por exemplo, quando vocês trazem os nomes populares, né, e outras questões, poderia, sei lá, chamar dos atributos culturais e junto com os atributos ecológicos que funcionam, né, que formariam isso, porque não sei se seria o caso de restringir tanto ao uso, justamente porque na dissertação vocês foram além simplesmente do uso que as populações fazem. Claro que o foco maior é no uso, mas vai além. E aí, em relação aos métodos, né? Quando eu fui olhando os métodos, eu quebrei um pouco a cabeça para conseguir entender exatamente o que vocês estavam fazendo, né? E como que estava estruturado. E aí, a minha sugestão, que eu achei bem legal na apresentação, que já veio isso, foi apresentar mais claramente o framework, digamos, de vocês, né? Que aí, quando apresentou ali o mapa mental, que tem algumas figuras, já ficou muito mais claro. Então, justamente apresentar essa imagem, que fique claro o que foi coletado, né, para quê, e como que isso é analisado em termos de gerar o resultado que vocês tiveram. Então, se unir, né, aquelas diferentes imagens, né, e formar realmente, enfim, pode ser um mapa mental, né, como já foi apresentado, fica mais claro para quem está lendo qual é o caminho que vai ser percorrido. E eu acho que isso também vai ajudar, né, conforme eu fui montando isso também para mim, assim, vai ajudar na hora de estruturar e apresentar os resultados e discutir também, porque fica muito claro, né, a proposta realmente metodológica de vocês e onde vocês querem chegar. Porque são vários dados diferentes que vocês analisaram. Tem isso, é muita coisa que foi analisada junto, né?
E aí também, agora na apresentação já ficou mais claro para mim essa questão da coleta dos dados e as informações onde é que vieram. E aí o que eu sugiro ali nos métodos é separar por subitem. Tá? O que eu percebi? Porque tem revisão da literatura. Mas nessa revisão da literatura veio a informação dos atributos funcionais, que é do uso, se eu entendi bem, e das informações ecológicas. Né? Então, assim, e depois disso vai ter os dados de abundância e dados ambientais. Eu acho que é importante ir separando isso, porque elas vão formar depois as matrizes que vai gerar essas relações, que é, né, digamos, né, as informações mais substanciais, realmente, da dissertação. Enfim, então eu penso assim, eu botei ali a sugestão depois, mas a coleta de dados dividir por esses grupos que são as informações que foram levantadas, e aí incluir um item de análise dos dados, onde tu coloca todas as análises que tu já gerou uma imagem ali também. Isso foi me chamando a atenção, então, queira ou não, também já foi aparecendo isso na tua apresentação, e agora é só uma questão também de reorganizar ali dentro da dissertação. Bom, aí só vou comentar rapidamente, assim, mas eu vejo que a questão das análises estatísticas depois, acho que eu fiquei com essa sensação delas serem melhor incorporadas, assim, no artigo, assim, pensando nos objetivos, nas perguntas e depois na parte da discussão em si. Não sei, às vezes eu lendo, parecia que ela ficou um pouco mais perdida no meio de um monte de uso, sabe? Mas é só uma questão mais de estruturação em si do texto. E eu acho que talvez revendo ali o objetivo, trazendo esse olhar maior, né, por exemplo, os usos que foi, né, o que teve, e as relações ali, eu acho que ela mostra muito essas relações que existem, esses diferentes parâmetros que vocês analisaram. Mas eu fui colocando também algumas considerações ali. E aí, em relação aos resultados, né, a minha sugestão é seguir um pouco essa ideia da estrutura, desses diferentes categorias de informações que vocês levantaram. Então, ter, por exemplo, né, eu botei ali o item que seria o 3.1, que são os atributos funcionais, e aí dividir eles em 3.1.1, pensando nesses usos tradicionais e outros aspectos culturais relacionados à palmeira. Aí depois o item 3.1.2, trazendo mais os aspectos ecológicos, porque aí vai separando, já ficando muito claro depois para entender aquelas relações, sabe? E eu acho importante incluir dois itens, né? Que seria o 3.2, por exemplo, os dados de abundância, porque, na verdade, vocês só falam que existe essa planilha, mas em nenhum momento é falado um pouco mais sobre esses dados de abundância das palmeiras. Então, eu acho que ali no resultado poderia apresentar um pouco mais isso, até para facilitar o entendimento depois das relações. E um outro subitem ali que seria das variáveis ambientais também, sabe? Ter uma breve descrição delas, ou enfim, alguma forma apresentar elas, porque elas também acabaram ficando só como uma planilha dentro da análise. E aí, por fim, entraria o último item, que é o item, então, que vai trazer essa relação entre os atributos funcionais, das variáveis ambientais e a abundância das espécies. Eu penso que, enfim, organizando assim, se for realmente esse, né, esse foi o meu entendimento que eu fui tendo, né, da tese, da dissertação, tem que ver o que faz sentido ou não, mas eu acho que ficaria melhor até para depois a compreensão em si das relações. E aí, em relação à ocorrência das espécies, eu fiquei, porque depois disso vocês vão comparando com a abundância e a distribuição das espécies. Eu senti falta de ter também essa apresentação de um mapa, de algo que a gente conseguisse enxergar essa ocorrência das espécies. Sabe? Vocês falam, mas a gente não consegue visualizar na dissertação. Então, eu coloquei isso, até na pré-banca eu comentei que seria interessante, e aí acho que pensando realmente na publicação do artigo, vale muito a pena colocar isso visível, até para a gente ver o quanto que essa distribuição está associada aos usos, né, o maior uso, que é algo que vocês também discutem. A questão dos usos é algo que eu fiquei pensando, né, a gente fala... Está falando desses usos das palmeiras de Santa Catarina, mas são usos que foram tirados da literatura que não é daqui, né? Isso foi outra coisa que eu fiquei pensando. Então, na hora de escrever, também tem muito cuidado, porque não quer dizer que é um uso tradicional de Santa Catarina. Ele é um uso que pode ser mundial, né? Dependendo da distribuição da palmeira. Porque ali também tem nome popular em outras línguas, sabe? Eu fiquei pensando um pouco sobre isso.
E dessa é uma limitação, então acho que é importante também em algum momento falar dessa limitação, sabe, dos usos que acabaram abarcando, né, uma amplitude maior. Não tratam só daqui também, e tem que ter esse cuidado quando for interpretar esses dados. Na parte ali das relações, né, dos resultados, aí eu senti falta de aprofundar um pouquinho mais desses resultados em relação à ecologia histórica, que está no tema ali, né, está no título da tua dissertação. Então, o que esses resultados que tu trouxe dentro da tua dissertação colaboram para as discussões de ecologia histórica ou de usos tradicionais, né, que são os dois conceitos chaves da tua dissertação. E da mesma forma, ali também acho que é importante pontuar a questão da tua hipótese, né, se esses resultados, né, no caso, aceitaram ou não a tua hipótese, né? Ou se tu tem informação suficiente, senão acho que seria bom rever, né, o que está ali estruturado também como uma hipótese. Não sei se tu quer falar, senão eu vou falando, depois tu comenta e tu fica à vontade, porque eu engrenei, né? Mas... E da discussão, sabe, o que eu sinto assim, ó, eu marquei algumas coisas ali que eu pensava, mas isso está parecendo mais uma introdução, mas como que isso se dialoga realmente com os resultados, né? Como que esses dados dialogam? Eu acho que assim, quando tiver mais claro o framework, sei lá, estruturado, né, e essa organização, talvez fique mais fácil pensar realmente em como discutir os resultados dentro do que é as perguntas centrais. Sabe? E aí, realmente, na discussão e respondendo aquelas perguntas centrais. E aí até eu ia comentar assim do sagu, né? Tu falou aqui do sagu também, né? Mas, são vários parágrafos falando do sagu e das larvas, né? E eu fiquei me perguntando, tá, mas o que exatamente... Sim, são informações interessantes, mas como que dialoga realmente com os objetivos centrais do trabalho? Então, talvez, se for falar, mas falar de uma forma mais pontual, porque tem várias outras coisas que dialogam mais, que precisam ser abordadas dentro da tua discussão. Por exemplo, essa relação com a ecologia histórica, né? Enfim, dessas outras questões. E eu senti falta na discussão de falar um pouco mais, por exemplo, dos aspectos ecológicos, ficou muito na questão do uso tradicional. Por isso que eu acho que é importante trazer no objetivo o uso, porque ele teve um enfoque maior na tua dissertação. Mas, para além disso, não pode esquecer dessas outras questões que também trabalhou, né? Então, os aspectos ecológicos, acho que é importante trazer na discussão, das características ambientais, de abundância, sabe? O que pode estar discutindo de cada um desses grandes dados que tu coletou e analisou. E eu fiquei pensando que seria bem interessante se tu fizesse uma considerações finais na tua dissertação, porque é uma área mais ampla e que ali tu pode fazer sugestões de trabalhos futuros, pode falar mais de outras implicações, né, que considera importantes, sejam políticas, sociais, enfim, é uma parte mais livre também que pode estar colocando, sabe, de ações, né, que, enfim. E que eu acho que pode ser interessante também, até pensar nessa continuidade, né, o que tu recomenda, né, em termos de estudo e de pesquisa. Mas era isso, viu? De uma forma geral. Depois, óbvio, lá na dissertação eu fui colocando vários comentários, mas a minha ideia aqui foi mais pensar em como, né, tornar mais claro assim, algumas questões, né, relacionadas à apresentação dos teus dados, porque é um trabalho muito importante, né, e relevante também. Então, parabéns para vocês e obrigado novamente pelo convite. Obrigada, Sofia. Eu quero comentar um pouco, né, sobre o que você tinha falado, descrever um pouco dessa trajetória, né, dessas mudanças que foram acontecendo. E acho que tem tudo a ver com a metodologia, né? Porque o trabalho foi indo e foi mudando, e aí a gente foi adaptando a metodologia. Então, muitas vezes, né, quando eu parei para escrever, eu falei, meu Deus, que quebra-cabeça, né? Como que eu vou explicar tudo o que eu fiz, do que aconteceu, né, nessas palavras. Mas eu achei bem interessante o que tu trouxe, assim, dessa separação no 3.1, 3.2. Eu acho que pode ajudar bastante nesse entendimento. E só essa questão dos dados da abundância e os dados do ambiente que eu fiquei pensando que por enquanto, né, tá mais como uma tabela que participou da análise, né, não tá no texto, e como trazer isso também para o texto, né. Eu fiquei pensando nisso agora, eu vou ter que refletir mais, assim.
Mas agradeço aí pelas colaborações. Legal, Sofia, obrigado. É muito bom te ouvir e ter os apontamentos bem diretos assim para a melhoria do trabalho. Nós vamos discutir aí o que é possível, talvez até pensando num primeiro momento na dissertação, até por conta dos prazos e tudo mais, né, que já estão bastante apertados e tal. Mas certamente daí retomar com um cuidado e com uma reflexão talvez mais cirúrgica, como você fez para o artigo. Então, já dá uma direção bem interessante e eu acho que isso, só para reforçar um pouco o que a Bianca disse, né? As ideias iniciais elas foram se transformando até por conta do tempo, né? Das decisões que a gente foi tomando em relação às mudanças que ocorreram. E o que está claro na nossa cabeça pode ser que não ficou claro, né? No documento. E a tua ajuda vai ser, e a tua análise vai ser de grande ajuda para isso também. E o Sagu, né, Bianca? O Sagu a gente já discutiu, mas ele ficou lá, então assim, né? O Sagu é uma certa apego, sabe quando a pessoa se apega e o orientador não consegue, assim, né? Chega uma hora Tinham que o mais orientador... páginas, né, sobre o Então, Sagu. tinha muito mais páginas do Sagu e outras coisas. Então, assim, né? Mas daí a banca ajuda nisso, né? Então, obrigado, Sofia, por isso, né, Bianca? Mas de uma boa, né? Sabe? Uhum. Tranquilo. Não, é que eu realmente fiquei fascinada com toda a história do Sagu, assim, e de como, né, tinha essa centralidade na alimentação dos povos. Eu falei, meu, não tem como eu não colocar isso aqui. Exatamente. Bom, mas agradeço, Sofia, obrigado. Bom, Guilherme, também novamente reforçar aí meu agradecimento a você, né, e agradecer assim, a oportunidade também de a gente estar de alguma maneira interagindo, né? Espero, como a Bianca falou, o momento da gente ter presencialmente, futuramente também, né? Espero te encontrar. Sim. E, por favor, tenha tempo aí para você fazer a arguição que necessita. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Nivaldo. Oi, Bianca, mais uma vez, né? Agradecer aí mais uma vez o convite de vocês aí, tá discutindo de um assunto que para mim é muito querido, né? Minha tese toda foi sobre as Palmeiras de Santa Catarina, né? Então é um assunto que para mim foi um prazer ler realmente a tua dissertação, né? E concordo com o que a professora Sofia colocou em vários pontos aqui. Também já havia, né, feito a pontuação. Depois eu te mando o arquivo também para te poder ter, né, essa versão que eu fiz os apontamentos para ti, para o professor Nivaldo. Eu vou olhar mais de lado, porque estou com duas telas aqui, mas estou olhando para ti, tá? Estou de um lado, estou com o documento aberto e olhando do outro, tá? Não estou desviando o olhar, não. Bianca, então, o teu trabalho em si, ele está muito bem estruturado, né? Vocês tiveram aí esse cuidado de colocar várias interfaces aqui, percebi que trouxeram vários detalhes importantes aqui, e não vou ser repetitivo, tá? Vou tentar ir direto aos pontos em que a professora Sofia foi em um lado, eu vou tentar ir para outro, para tentar completar, assim, o teu trabalho, tá? A tua introdução, assim como a professora Sofia colocou também, acho que ele está bastante completo. No entanto, senti falta também de um conceito, não um conceito, né, especificamente, mas algo que vocês entendem como atributo funcional, né, até para a gente poder ter essa ideia do que vocês estão trazendo aqui em relação a isso, já que faz parte do trabalho, é uma parte inerente, né, então é importante trazer na introdução, até para o leitor poder ter esse mesmo entendimento de vocês a respeito, né. Das partes que me cabem, digamos assim, por ter trabalhado com as Palmeiras, assim, eu peço que tu dê uma olhadinha, até que eu deixei pontuado isso aqui no próprio texto, para te fazer atualização, tá, da quantidade de espécies, gêneros e tudo mais. Isso é questão de só padronização mesmo. Aí coloquei aqui para vocês olharem na Flora do Brasil mesmo, já está atualizado ali, os especialistas fizeram a atualização, então já mudou um pouquinho ali os números, então como vai para a publicação primeiro da dissertação e depois para os possíveis artigos também, já faz essa atualização, já fica completo também, tá? Então, coloquei aqui do ladinho, depois só para buscar, mas é só para envio de informação, tá bom? Vou descer direto para os objetivos, né? Como eu falei, a introdução para mim está bem estruturada, está bem direta. Uma coisa que não falei, gostei muito do prólogo também, tá?
aqui na universidade, né, especialmente aqui, não é comum, né, nós vemos esse tipo de construção de texto, então gostei muito de ler, li mais de uma vez, inclusive, assim, achei muito legal essa trajetória, trazer toda essa questão pessoal, né, vinculada à academia, achei muito legal, tá? Depois, nos objetivos também, Bianca, eu não vejo nenhum problema em relação a eles, talvez eu mudaria um dos analisar ali, colocaria um outro no mesmo nível cognitivo para poder ter, porque acredito que vocês fizeram algo além de analisar aqui, especialmente em relação às variáveis aqui, né? Mas, de qualquer forma, isso fica só como sugestão, mas para mim eles estão todos ok, tá? No método, tudo certo, depois ali eu só fiquei um pouquinho com dúvida. Eu trabalho com revisão sistemática, para mim ficou bastante claro como vocês fizeram a revisão sistemática, tá? Mas aí depois, ouvindo a professora Sofia, eu também percebi que realmente faltam alguns detalhes aqui que podem melhorar o entendimento de quem vai ler o teu trabalho depois, tá? Então, assim, eu trabalho com revisão sistemática, eu passei batido. Fui lendo, para mim estava claro como vocês analisaram, onde vocês entraram, de que forma fizeram, mas realmente para quem não faz revisão sistemática ou não está acostumado com esse tipo de análise, pode ser que fique uma pulga atrás da orelha, sabe? Esse tipo de análise, né? Outra coisa aqui também que eu acho importante, Bianca, tu até mostrou, a tua apresentação também foi ótima, tá? A questão de mostrar os métodos em mapas conceituais ali, acho que fica muito bom, fica muito claro para a gente, né? Que faz a leitura do texto, depois olha a apresentação, já fica assim mais claro e objetivo. Só que eu fiquei me perguntando depois de que forma que vocês fizeram para trabalhar com os Scopus, né? Porque ele te dá lá no All Topics, quando tu traz, ele traz todos os materiais. Eu não vi tu colocar em nenhum momento que tu estavas fazendo seleção somente por artigos, né? Porque tu trazes a palavra artigo várias vezes, né? Aqui dentro, né? Que foram os artigos. Só que a Scopus, ela reúne também outros trabalhos que não são somente artigos, né? Tu tem os artigos, tem os originais, os de revisão, mas tu tens lá alguns resumos, tem capítulos de livro, tem alguns outros tipos de materiais que eu acho que pode ser que tenha entrado nessa tua análise. Se bem que depois tu fala que fez essa triagem, né? Daí eu queria só saber de ti, assim, de que forma que foi feita essa triagem, se realmente você tomou cuidado em relação a isso, porque a gente que faz revisão, a gente toma esse cuidado para não ter problema de trazer alguns outros detalhes que não são realmente o tipo de trabalho, sabe? Não são artigos de fato. Então, pode ser que tenham informações que tenham aparecido que são, sei lá, de anais de eventos, ou que apareceram porque fazem parte de um sumário, de um capítulo, né? Então, só queria saber de ti de como foi feito isso, sabe? Mais como curiosidade mesmo, tá? Só para entender um pouco, porque isso pode influenciar, inclusive, nos teus resultados, tá? Tá. Então, a gente não usou anais de congresso, foi tudo artigo mesmo. Uhum. E uma coisa que eu notei, né, na hora que eu fui fazer o print até para montar o slide, mudou, parece, um pouco a interface, né? Porque na época que eu fiz o levantamento bibliográfico era All Topics, agora é All Fields, né? Isso. E eu fiquei pensando se também tem a ver com isso, assim. Pode ter, mas na verdade eles fazem a mesma relação, só que eles vão em todos os campos. Ele vai te entregar somente os 3 principais ali, mas o problema que eu vejo é que pode ser que te entregue em algum momento, assim, tu busca, por exemplo, buscou a espécie, né, o nome da espécie. Pode ser que ela buscou lá dentro da referência, porque como tu colocou all fields ou all topics, ele busca lá dentro, sabe? Mas depois tu fez a leitura dos trabalhos, então tá ok. Talvez tu pudesse colocar isso aqui dentro da coleta de dados para ficar claro que tu buscaste realmente dentro desses itens, sabe? Que tu usou, por exemplo, aqui quando eu faço os nossos, quando a gente faz, a gente sempre coloca, né? Ou artigos originais ou artigos originais e de revisão somente. Então a gente não está colocando aqueles outros tipos de trabalho que aparecem no próprio Scopus, sabe? Então, só para deixar isso mais claro para fazer a leitura, porque nas revisões, porque acredito que vocês depois vão publicar também essa parte do trabalho, é importante aparecer porque isso vai ser questionado, tá? Então, é importante já estar claro aqui dentro, mas como tu fez a triagem, acho que não vai interferir no resultado, tá? Mas que fique mais claro nessa parte. Isso que tu disse realmente aconteceu, às vezes aparecer nas referências bibliográficas. Aí eu abria o artigo e estava falando ali, não tinha mas era nada a uma ver, né? referência. Isso aconteceu. É bem comum de acontecer. Eu fiz um trabalho em 2015, eu até citou ele aqui dentro, mas eu não achei lá nas referências. Então, é mais uma coisa que depois até pontuei, deixei marcado ali. Que eu fiz uma bibliometria bem básica em relação às palmeiras. Foi o meu primeiro trabalho, na verdade, fiz uma busca para começar a minha tese, assim,
E a gente foi melhorando ele, enfim, publicamos. E realmente, para Euterpedures, como tu coloca aqui, aparecem muitos resultados, né? Então, se tu for levar tudo em consideração e tal, realmente ficam muitas coisas. Daí vi que tu colocaste aqui alguns termos que, né, se referem àquilo que realmente tu está buscando, né? Então, nesse caso está ok. Talvez deixar até um pouco mais claro aqui que nesse caso são itens ou são termos, enfim, que são inerentes à tua pesquisa, para que fique claro por que tu selecionou apenas esses termos, sabe? Porque pode ser que tenha uma pergunta, um questionamento, mas por que, de fato, esses termos que foram escolhidos, né? Por que tu escolheste estes, não escolheste outros, entende? Só para que tenha uma justificativa aqui dentro para essa questão de divisão, né? Mesmo, de escolha, né? Bom, depois tu foi colocando ali embaixo as outras bases que tu utilizou, também concordo com todas elas ali. Tem uma parte que tu coloca o The Plant List ali, né? Tu coloca o Species Link e também o The Plant List. Talvez tu pudesse atualizar para o Word Flora Online, né? Que hoje em dia é o que está se utilizando no lugar do The Plant List, né? Então, talvez uma atualização e dar uma olhadinha de novo lá se tem algum tipo de alteração. Acredito que não tenha, mas só para constar o mais novo, né? The Plant List foi até 2013, depois logo em frente foi para o Word Flora Online, tá? Deixei marcado também aqui nas minhas anotações, para depois tu dar uma olhadinha, tá? Deixa eu ver aqui mais. Eu também fiz, bom, foi um trabalho bem interessante para mim, porque assim, eu lembrei muito da minha tese, quando eu estava fazendo, porque na minha tese eu também faço um levantamento, aí eu fiz com as populações aqui do sul de Santa Catarina. Então eu fiz entrevistas, né, com o pessoal daqui, até a professora Sofia está aqui, ela foi banca algumas vezes aqui conosco, trabalhei com a professora Vanilde, enfim, né, a gente fez aí os levantamentos de etno, né, a gente foi a campo, conversou com as pessoas e tal, e muitas das coisas que tu colocou aqui também acabei vendo no meu trabalho, né, eu fiz com uma população polonesa, né, de imigrantes poloneses, enfim, aqui próximo a uma unidade de conservação aqui do Sul, e muita coisa do que tu foi utilizando aqui eu acabei lembrando do meu trabalho, assim, né. E aí, aquilo que a professora Sofia, já vou até adiantar algumas coisas, aquilo que a professora Sofia colocou de tomar cuidado na hora da discussão, para trazer coisas mais locais, eu concordo, tá? Porque como tu fez uma análise bastante ampla, então tem situações ali que são referências de outros locais, não são realmente aqui de Santa Catarina, ou dos usos que as pessoas fazem aqui. E aí eu acabei percebendo que assim, tu coloca, a Geonoma gamiova, por exemplo, né? A geonoma, tu colocar, é utilizada para floricultura, tem a questão do simbólico e tal. Realmente, ela tem isso, né? Hoje em dia, é muito mais utilizada dessa forma. Entretanto, no meu trabalho, nenhum dos entrevistados, assim, dos imigrantes poloneses que eu te falei agora, nenhum deles utilizava como ornamental. Eles usavam para cobertura de casa, sabe? Eles faziam cobertura de paióis, cobertura de ranchos, como eles falavam aqui. Então, porque não tinha, né? Eles acabaram de chegar aqui no sul. Então, até inclusive tinha ali uma localidade que é chamada Morro da Palha, nome da comunidade, porque era um local onde tinham até pouco tempo alguns casebres, algumas casinhas que ainda tinham cobertura de Geonoma gamiova. Então, assim, isso talvez às vezes passa batido porque a gente preconiza referências que são de fora, sabe? Às vezes não olha para dentro. Então, assim, tem esse meu trabalho, foi publicado, se eu não estou enganado, na Floresta e Ambiente, se eu não estou enganado, 2019. Até coloquei aqui também. E ele foi feito, lógico, voltado para o sul, então, assim, a gente tem visto essa padronização e utilização dessas palmeiras aqui. Eu encontrei pelo menos 5 espécies dessas que tu colocas aqui, elas foram usadas aqui. Então, tem muitos dados ali que tu pode aproveitar, inclusive, para deixar um pouco mais regional, vamos colocar assim, né? A tua discussão e trazer pontos dos resultados também, tá? Então, lá, por exemplo, eu trago a questão do Euterpedulis, né? Então, aqui tu colocas, né, que tem utilização, aí tem os PFNMs, eu vou entrar depois nisso também, um pouquinho contigo, mas aqui, por exemplo, eles usavam tudo do Euterpedulis, menos os frutos. Então, eles não usavam frutos para nada. Então, eles falaram que, enfim, a baguinha preta, como eles falavam, era tudo fora, né? Ou eles semeavam, enfim, mas não tinham muito esse cuidado. E usavam o stick para fazer, por exemplo, aquelas construções, sabe, telhado, para apoiar o telhado, era tudo de Euterpedulis. Inclusive, no meu trabalho, tu pode ver lá, tem as fotos ainda até hoje, aquilo está lá colocado com Euterpedulis, muito legal. Só que para te ver como não conversa com alguns pontos, o açaí é extremamente importante, a gente sabe disso. Só que, por exemplo, no sul, não tem essa utilização, aqui no sul de Santa Catarina, né? E aí, lógico, depois de um tempo, a coisa vai melhorando, a gente vai tendo outras informações, mas
O uso histórico, né, ele ainda acaba remetendo muito à construção e utilização, né? Daí tu traz, por exemplo, a questão de pelo gado e tudo mais. Então, isso aparece também nas discussões deles. Então, tu pode dar uma olhadinha no trabalho também, que vai ter muita coisa importante lá, tá? Acabei pulando coisas, né? Mas só para não pegar para não perder o gancho, tá? Sofia, não, desculpa, Bianca, depois só me dizendo se tu tá entendendo o que eu tô falando aqui, para a gente também não se atravessar aqui. Bom, nos teus métodos eu concordo com a professora Sofia, acho que tu podes deixar ele em tópicos, talvez, ou, né, dividir um pouco melhor, que aí facilita para o entendimento também, tá? Então, acho que colocando eles ali, como acho que ela até fez essa divisão para ti já lá, né? Daí tu só vai colocando, que eu acho que fica legal, assim, fica mais bem dividido, porque como tem braços diferentes aqui dentro da tua dissertação, acho que facilita para o leitor também dar uma olhada dessa forma, sabe? Então, não que esteja desorganizado, pelo contrário, para mim tá bastante fluido a leitura, assim, só para deixar mais organizado a questão de estrutura, tá? Aí tu entra na abundância das espécies no item 2.2 ali, e aí também me vi mais uma vez na minha tese, eu trabalhei com os dados do IFSC, né? Não sei se tu chegou a ler os trabalhos ali, eu calculei densidade, frequência, dominância, separei elas por estrutura, tem trabalhos meus só para as palmeiras arborescentes, que são aquelas maiores, tem outros só para palmeiras arbustivas, e aí tu também traz a questão das variáveis ambientais, que eu tenho um trabalho também que só fala de variáveis ambientais em Santa Catarina, de palmeiras, né? Então, eu não vi ele aqui também deixei aqui do ladinho para ti, que aí a gente também fez essa análise, lógico, muito mais voltada à questão de né, ausência e presença de palmeiras relacionadas a variáveis climáticas e tal, né? Não na profundidade que tu trouxe, mas acho que são dados que tu também pode aproveitar, tá? Inclusive lá, nesses 3 trabalhos que tem dados do IPSC, tem mapas, muitos mapas, que aí a professora Sofia falou da questão dos mapas, realmente, para mim, quando eu estava lendo, como eu falei, né, mais uma vez, eu trabalho com isso, para mim, quando tu falou do IFSC, passei batido também, para mim estava muito claro onde elas existiam, fiquei 4 anos trabalhando com elas, então para mim estava tudo claro, né, onde cada uma estava, abundância, mas para quem não trabalha especificamente com isso, acho que fica mais claro se tu colocar realmente mapas, sabe? Eu tenho esses mapas, até posso te ceder ali as bases, todos os shapes, tudo, enfim, dados infinitos ali que tu pode depois trabalhar, e aí tu joga pro R, rapidamente tu faz os teus mapas, sabe? Então ali, né, depois se tu quiser a gente pode trocar a figurinha ali, eu te mando o que for necessário, até para ficar melhor, porque acho que realmente é importante que apareça aqui pelo menos um mapa de localização delas, né? Porque quando tu fala dos locais, fala das regiões, é importante para visualização, né? Nem todo mundo é de Santa Catarina, nem todo mundo né, conhece os nossos tipos florestais, os nossos tipos vegetacionais, né? Assim como tu coloca, por exemplo, a questão da restinga, né? Os dados de restinga são analisados, né? Mas na verdade é porque o inventário não teve esse objetivo, né, de levantar restinga, até porque a gente tem quase nada de restinga arbórea, né? Então tem muito pouco, né, que realmente vai ser analisado, né? Então, de fato, que eu acho que a gente pode talvez trazer esse mapa, né, que aí pode conversar com o professor Nivaldo também para trazer um mapa como esse, que aí vai facilitar inclusive essa tua discussão depois com os teus dados mais à frente, tá? Acho que isso depois pode melhorar um pouco mais ainda a tua análise aqui dentro, tá? Que mais? Bom, aí eu vou passar mais adiante. Aí entra a questão dos atributos funcionais depois ali embaixo, que aí, como tu traz aqui nessa questão do método, fica bem evidente também, como eu falei, só relembrando, né? Que isso apareça lá na introdução também. E depois aí para os resultados, tá? Aí nos resultados também bastante importante ter resultados, assim, gostei muito da leitura, assim, porque são dados que eu também fui aprendendo, fui me renovando, a gente já faz a tese, às vezes acaba ficando um pouco mais, né, focado em algumas outras coisas e acabei me atualizando aqui em outras, né? Mas esses nomes aqui que tu trouxe também são importantes, né, para a atualização mesmo do que a gente tem, né? Eu acho que na minha época eu não fiz essa revisão tão rebuscada assim de tantos nomes populares. Eu acho que isso é legal também, que mostra um pouco do que nós temos, né, de arcabouço assim, mas até como a professora Sofia falou, acho que é importante também tomar cuidado porque muitos deles são usados fora daqui, né? Então só para tomar esse cuidado na hora de fazer uma discussão ou trazer informações para cá. Em relação aos usos da mesma forma, e só repetindo aquilo que falei, né, eu tenho ali
no meu trabalho pelo menos 5 espécies que têm também os usos bem regionalizados, então os usos que as pessoas usam aqui, então eu conversei com todas elas, então talvez trazer esses dados aqui também te ajudem a regionalizar um pouco mais, já que tu está falando de Santa Catarina, né? E aí tem algumas perguntas para ti, Bianca, que na verdade, assim, são perguntas, mas são questionamentos meus, assim, de coisas que eu fui lendo com o teu trabalho e fui chamando a atenção, né? Tu falou, por exemplo, dos ciagros, né? Que aí tem toda a questão histórica dos ciagros, né? E é uma espécie que, para mim, também ela é uma das mais importantes, se não é a mais importante do estado, né? Entre ela e o euterpe, né? Para mim também são. Mas fiquei me perguntando, assim, porque naquele meu trabalho que tu citaste antes ali, né? Que fala das palmeiras, tu percebeu o ciagros, ele está distribuído por todo o estado, né? E, enfim, é uma das palmeiras mais bem distribuídas do Brasil, realmente. Mas aí fiquei me perguntando, né? Até que ponto será que essa palmeira teve distribuição natural, né? Ou até que ponto realmente é aquilo que tu colocaste no trabalho, né? Que como ela tem essa importância tão grande para os povos, será que ela não foi realmente dizimada, né? Ou dizimada não, desculpa, distribuída, né? Por conta dessa participação, né? Aí eu fiquei me perguntando em relação a isso, né? Será que essa grande distribuição dessa palmeira, será que ela não se deu mais por conta dessa importância do que mesmo por questões de dispersores ou mesmo pela questão natural, né? Não sei se tu chegou a pensar algo sobre isso, é um devaneio meu aqui, mas fiquei pensando. Sim, eu pensei bastante sobre isso. E eu acredito que seja uma confluência de coisas, né? E eu achei muito interessante que o Ciagros, ele confluiu em diversas esferas. Então, tem muitas espécies que dispersam ele. Ao mesmo Sim. tempo, é uma espécie que está tanto no ambiente mais litorâneo quanto no ambiente mais a oeste do estado. Então, tem uma plasticidade aí muito grande. Uhum. É a que mais também tem usos. Então, isso é até uma coisa que eu gostaria que fosse mais visual, assim, né? De pensar nessa distribuição das plantas e ver mesmo que realmente é como se fosse uma amálgama, né? De coisas que vão se moldando, assim. E eu não saberia dizer exatamente, né? Tipo, não, é muito mais a interferência humana do que Uhum. os dispersores, porque os nossos dados não chegaram nesse nível, Sim. né? De Uhum. poder bater o martelo. Mas a gente conseguiu ver que é a interação dessas 3 esferas, principalmente. Uhum. E eu vejo que essa pergunta também, eu vejo por conta das outras espécies, assim, porque não sei se chegou a ver sobre, com certeza tu leu, mas a Tritinex acanthochoma, por exemplo, né? A Tritinex, ela tem 2 elementos esquisitos que ocorrem aqui no sul, por exemplo, que elas ocorrem em locais que não tem nada a ver com a distribuição dela, porque ela é uma espécie campestre, né? Uma espécie que ocorre lá nos campos, em cima da serra, e não ocorre aqui embaixo no litoral. E ela tem 2 pontos, os 2 parques aqui. Na verdade, não é parque, a gente tem um em Morro dos Conventos, que fica em Araranguá. Então, a gente tem a espécie ali, Deus sabe por quê, né? O Heitz até coloca alguns pontos, né? Porque foram as populações que passaram aqui e tal. Hoje em dia a gente já considera como populações naturais, porque elas, enfim, estão se reproduzindo e tudo mais, né? E também outro no Rio Grande do Sul. Essas que aí eu acho que casam com essa ideia de que tu trouxe também, sabe? Que eu acho que é um ponto também interessante, que são espécies, é uma espécie, na verdade, que teve uma total influência, para mim, pelo menos, teve total influência das pessoas, né? Que eles andaram para lá e para cá, e enfim, deixaram, ela brotou, viram que realmente ela não tem gosto de nada, né? Que ela tem, na verdade, ela tem um gosto horrível, né? Se tu coloca na boca, um fruto horrível, né? Do Tritinex, tu comentou, inclusive, que é uma espécie que não é comestível, né? E Não é. realmente, eu acho que eles carregavam aquilo, viram que não era boa e deixaram ali mesmo, e ali brotou, sabe? E de qualquer forma, assim, é uma influência forte também que teve, né? Então, assim como também o Euterpedulis, né? O Euterpedulis, ele ocorre aqui na região, na floresta umbrofiladense, né? Ele vai até uns 750, 800 metros, não passa disso, né? A distribuição natural dele. E aí agora a gente está vendo, tem colegas nossos que estão localizando populações naturais de Euterpedulis no oeste de Santa Catarina, totalmente fora, lá na estacional, sabe? Então, assim, como que ele chegou lá, né? Então, assim, trabalhos como o teu são importantes para a gente poder entender isso também, sabe? Então, eu fiquei muito intrigado enquanto li o teu trabalho, porque são relações que eu fui fazendo, conhecendo a ecologia delas, né? E fazendo relações com os achados de vocês, sabe? Então, assim, bom, será que o Euterpedulis também não chegou lá por conta disso? Né? Porque ele é daqui de baixo, né? Então, foi até lá, como? De que forma? A gente conhece, sabe que pode ter sido por outros tipos de influência, mas fiquei pensando até que ponto isso acontece, né? Então,
pontos para a gente entender, assim, e conversar contigo. Como tem poucas pessoas que conversam de Palmeiras, eu fico um pouco animado, então vai me cortando se eu estiver muito animado falando disso. Tá, Anivaldo, também? Vai me falando aí. Eu tô Mas é que animada também. eu fiquei Fica à pensando... vontade, tá muito legal. Tô trazendo detalhes aqui pensando nisso, assim, mas tá, para a gente pensar junto, tá, Bianca? Uhum. Deixa eu ver o que Agora no mais que que tu eu... falou da Euterpe, eu fiquei pensando assim, se essas populações que estão mais a oeste do estado, se elas frutificam na mesma frequência, como é que Isso, é? e pensando que lá tá numa floresta estacional, né, que é um clima diferente do que a gente tem aqui, né, então, assim, pelas análises, vendo a nicho potencial e tudo mais, onde elas poderiam estar e tudo mais, lá é um local que realmente o clima pode favorecer, mas não tão bem quanto aqui, né, depois tu vê que, se for olhar o meu trabalho ali, que a gente fala de 2019, que eu te falei, sobre as baixas temperaturas, ele, lógico, ele vai limitar essas espécies ali na região da floresta umbrofilamista por conta das temperaturas mais baixas, né? Mas na região do oeste, possivelmente, você pode ter palmeiras lá. Palmeiras no geral, né? A gente fez a análise para tudo, né? Então, assim, o clima pode ajudar. Agora, a questão da frutificação também. Será que existe sincronicidade? Será que não tem? Né? Então, porque tu colocas aqui embaixo, né? As frutificações nos meses e tal. Então, eu fiquei pensando também se isso em locais diferentes do estado, né, como é o caso do Euterpe que pode acontecer, ou mesmo do Ciagros, né, que a gente não sabe nem em que momento que ele vai estar colocado, porque ele está o ano inteiro, né, assim, a gente não sabe se tem algum momento em que ele cessa ou não, né? Então, essa análise também a gente não, eu não tenho também, mas fiquei pensando que seria importante aparecer, né, mas muito legal os seus dados, Bianca, então, relacionado a isso, fiquei muito intrigado, assim, fiquei pensando muito, li o teu trabalho em dias, assim, sabe, fiquei lendo em doses homeopáticas, fui lendo, fui relendo, trazendo de novo. Porque eu falo de Palmeiras com o pessoal daqui, o pessoal lá de cima do norte, porque quem trabalha com Palmeiras, aqui embaixo não tem muita gente, né? Então, deixa eu ver o que coloquei. Bom, tu fala do açaí da Mata Atlântica algumas vezes, né? Não sei se tu chegou a consultar, eu não vi na referência, tá? Tem um livro que é Plantas do Futuro, não sei se vocês já viram, um livro grosso, não, eu tenho aqui no laboratório, mas enfim, tá ali do lado, mas ele tem disponível na internet, e ali tem a Geonoma, tem o açaí, tem, né, o Euterpe, tem o Ciagro, se eu não estou enganado. Ele traz uma revisão bem legal de utilização e traz um caráter regional também. Quem escreveu o capítulo das Palmeiras, se não me engano, foi o Kurt Borchardt, ele foi orientado do professor Ademir Reis, né, na época, e eles escreveram, enfim, esse livro está publicado na internet também, que eu acho que é legal aparecer aqui, porque ele fala, inclusive, do açaí da Mata Atlântica, fala a questão de números, né, de valores e tudo mais. Talvez seja legal aparecer em algum momento aqui informações como essa, já que tu cita a utilização em alguns momentos, né? Outra coisa, deixa eu ver que anotei aqui mais. Tá, beleza. Bom, indo mais abaixo, eu fiquei me perguntando depois ali algumas questões de alguns animais ali, eu coloquei, e aí depois só para te analisar, que eu acho que mudou o nome científico de 2 deles, tá? Depois aí tá nos resultados, caso tu não entenda por que eu deixei em amarelo, por conta disso, só para verificar, tá? Gostei muito dessa rede de dispersores, muito, muito legal, tá? Eu tenho visto isso aqui em outros trabalhos de fora, não tinha visto nenhum aqui para o Brasil, mas achei muito, muito legal essa relação que vocês fizeram aqui, inclusive as relações dos atributos mais abaixo, né? Acho que poderia utilizar, inclusive, um pouco mais abaixo, tu vai trazendo aqui alguns detalhes, tanto na discussão, que aí é um item que me chamou a atenção, porque quando eu fui escrever a minha tese, eu usei muito Heights para escrever, especialmente em questões sabe, das partes ecológicas mesmo e parte de discussão, sabe? Eu vi que acho que na discussão tu não citou ele, em momento algum, sabe? E aí eu sugiro que vocês tentem trazer alguns elementos do Heights aqui, porque assim, o Heights, não o Heights em si, mas na obra dele das Palmeiras, aquela de 74, sabe? Porque como ele andava junto com o professor Roberto, né, o Klein, tem muitas informações ecológicas lá que são importantes, que acho que casam perfeitamente com as suas discussões, e aí não fica muito daquilo que a professora Sofia trouxe, por exemplo, falando sobre, além das comparações importantes que tu trouxe aqui de outros locais, né, da América do Sul, de outros locais onde ocorrem as palmeiras, mas estudar esse caráter, inclusive, regional, mais uma vez, né, porque ele realmente
visitou as populações principais de Santa Catarina no momento de levantamentos, e ele traz discussões bastante importantes aqui, né? Inclusive, nos meus trabalhos, eu trago vários pontos em que o Heitz traz essas análises em relação às palmeiras. Tá? Então, eu utilizaria melhor aqui o Heitz, sabe, aqui dentro da questão da discussão. Tá? Então, além, lógico, daquilo que está colocado aqui, que para mim está ornando, está bem, né, bem fluida a leitura, mas eu acho que trazer o Heitz aqui te ajudaria bastante. Tá? Como é que eu estou de tempo, Nivaldo? Eu estou falando muito, né? Tá legal? Tá ótimo, pode prosseguir. Tá, Não tem eu problema, vou não. seguindo, mas já vou indo para os finalmente, tá, Bianca? Para não cansar a galera também. Bom, depois ali tu colocou a questão, a professora Sofia, na verdade, falou um pouquinho das hipóteses, então também daria uma olhada, né, para ver se realmente, né, tu chegou, alcançou, assim como a própria parte das conclusões, assim, também acho que considerações finais poderia trazer um caráter, assim, um pouco mais amplo, que tu pudesse falar um pouco mais, né, porque nas conclusões ali talvez tu conseguisse fazer algumas relações com os teus objetivos, né, mais diretas com os teus objetivos, talvez ficasse um pouco mais com cara de conclusão mesmo, tá? Mas eu acho que se tu fizesse considerações finais, trazendo os elementos que tu já tens e buscando um pouco mais, talvez, assim, fazer um pouco de fechamento em relação aos dados que tu obteve, talvez a gente consiga fazer aí um fechamento completo, assim, uma conclusão realmente mais robusta, tá? E aí, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Do Heitz eu falei. Tem alguns trabalhos do professor Ademir Reis também que ficaram ali, que eu acho que é interessante aparecer, que fala do Euterpedulis, né? Ele trabalhou, se eu não estou enganado, foi no Baú, não estou enganado, não lembro, mas tem um trabalho que acho que foi no Baú, né? Que tem a tese dele do Baú ali, que depois, enfim, surgiram artigos e tudo mais. Eu acho que poderia ter alguns itens ali que pudessem te ajudar também, inclusive em relação à parte de PFNM, né, quando tu fala de produto florestal na madeireira, a utilização, a questão de viabilidade, né, porque tu fala do açaí e tal. Então, acho que são itens que podem entrar aqui, tá? Falei do Plantas do Futuro, gostei muito daquela imagem que tu colocou também ali durante a tua discussão, tá? Depois, mais abaixo, nas referências, já só questão eu olhei algumas, assim, senti falta de algumas referências que tu citou lá dentro, tá? Então, questão de olhar mesmo, sabe, comparar o que tem e o que não tem, mas aí eu não vou me ater a isso também aqui dentro, tá? Bianca, no mais, enfim, agradeço mais uma vez pela participação, poder participar, poder discutir sobre Palmeiras, como eu falei, né? Brinquei, mas realmente é verdade, a gente discute um pouco o Palmeiras aqui, porque a gente tem poucos especialistas, poucas pessoas que se debruçam sobre esse grupo, então adorei ler o teu trabalho, tá? Adorei ler o teu trabalho, adorei a tua apresentação também, né? E como eu falei, o jeito que tu escreve, né? O estilo de escrita também, para mim é muito agradável, tá? Não ficou uma coisa cansativa, não ficou, né, aquele tipo de texto que a gente recebe e demora dias para ler porque não é interessante. Na verdade, teu texto eu li várias vezes porque gostei muito da maneira que tu escreveu, tá? E aí pontuei outras coisas assim bem, sabe, pontuais que não cabe colocar aqui. Depois, como eu falei, eu te mando, né, o próprio trabalho aqui, os documentos no documento do Word, mando para o professor Nivaldo também. E no mais, agradeço, desculpe se me passei um pouco no tempo aí falando demais. E aí, no que tu precisar, enfim, em relação a materiais, como eu falei, o próprio Shapefile, dos mapas, da produção, isso aí tudo eu tenho. Vai me dando um toque, eu vou te mandando tudo que eu tenho aqui, as bases todas, e aí vocês veem o que é interessante colocar no trabalho, né? Discutam depois, a gente vai trocando figurinha mais à frente. Tá? Mas muito obrigado, professor Nivaldo, pelo convite, e mais uma vez, parabéns, Bianca, pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Acho que deu uma travada nele lá. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Voltou agora, deu um gapzinho rápido. Eu agradeço também, Guilherme, pelas colaborações, gostei bastante da prosa também sobre as palmeiras. Bom, você quer responder alguma coisa em parte mais específica, ou bem, quando a gente pode passar, pode seguir? Eu acho que não. Legal. Só uma coisa, eu tinha visto esse livro Plantas do Futuro, quando eu
estava vendo coisas para colocar, né, na dissertação e eu acho que acabou ficando na memória, assim, mas quando tu falou das plantas do futuro, eu falei, ah, pode crer, eu tinha visto isso, assim, que Sim, tinha dados da Ciagros sim, e sim. uma boa lembrança. É um livro bem legal, na verdade, assim, tem muita coisa ali, é um livro bastante grande, mas eu acho que tu pode usar alguns detalhes, especialmente esses que são dados bem comerciais, assim, talvez tu possa usar aqui para compor, sabe? Uhum. E aí o Heights eu sugiro fortemente que tu utilize mais ele na discussão, tá? Especialmente pelos dados ecológicos que o Klein traz, tá? Bom, Guilherme, queria te agradecer muito, né? Quando pensamos na banca, na composição, o teu nome veio rapidamente, até por conta da bibliografia que a gente, né, já conhecia seu trabalho, e confesso assim que nós ficamos um pouquinho com um dilema que eu acho que está ficando mais claro agora, né, com as orientações, os comentários de vocês, porque começou com um conjunto de espécies em Santa Catarina, né? Assim, até para a gente poder fazer uma relação mais direta com os dados do IFSC, né? Então, teve um pouco esse recorte, né? E na revisão, algumas coisas a gente teve que entender a revisão como uma amostragem e algumas coisas ficaram de fora, né? Assim, até porque, na medida que a construção da discussão, da apresentação dos resultados foi sendo colocada, ela ampliou o foco, né, para além de Santa Catarina. E acho que a gente daí acabou talvez descuidando de se voltar, né, para as referências mais locais, e eu acho que a lembrança do Heitz é fundamental, né? Até pelo contexto de um relato que, como você colocou, né, de uma certa maneira ele conta uma história, né, de um momento que ele observou empiricamente como que essas populações estavam, que em alguns lugares não estão mais como antes, né? Então, gostei muito das tuas observações. Algumas, acho que, né, como eu comentei anteriormente da arguição da Sofia, vamos ter condições, talvez, né, no tempo, né, Sofia? Outros não, nem tanto, mas quem sabe, né, Guilherme, também a gente não pensa em umas coautorias de artigos, né? Sim, estamos à Fica, disposição. fica, fica no ar aí a pensar sobre isso, porque aqui no laboratório a gente tem se debruçado talvez muito mais para Butia catarinenses, né? A gente já tem feito alguns Uhum. trabalhos com etnobotânica e tudo mais. E o trabalho da Bianca, inclusive, ele teve uma inspiração que começou a se desdobrar por conta de trabalhos de outras alunas minhas, né? Por exemplo, a Aline trabalhou, ela está fazendo doutorado ainda, mas a gente daí fez um trabalho que linkou a presença de sítios arqueológicos do Grupo G, né, e do Grupo Guarani, e que já indicava a relação daí da presença dela com de algumas espécies, particularmente da Ciagros eutep, né, Bianca, que por isso que até que a gente direcionou a discussão final para isso, com esse histórico de uso do passado e a presença deles no passado. Então, quando você cita, né, a questão deles, de eutep estar no oeste do estado, até tem trabalhos que mostram ali na região de Misiones, né, lá para o lado da Argentina. Então, essa discussão nos interessa muito, né? E é muito bom daí saber que mais gente daqui, inclusive, né, com mais estrada com as outras espécies, não só com Butia, a gente possa se divertir junto, né, com essa Sim, história exato. toda. Então, vamos pensar aí Verdade. mais para frente, tá? Claro, claro. Foi À bem, disposição. bem Eu legal. sou totalmente favorável e a quem quiser a palavra das Palmeiras aí, eu tô junto. Pode contar Muito comigo. legal, muito legal. Muito obrigado. Agradeço Imagina. muito aí os comentários que você fez. E vou aproveitar que o professor Ney está aqui também, como membro suplente, né, professor? Coordenador aqui do programa. Satisfação também estar aqui contigo. E fique à vontade também se quiser fazer algum comentário, alguma consideração. Novamente te agradeço aí pela presença. Bem, eu queria agradecer a Bianca, Nivaldo, pela lembrança, pelo convite, né, tanto na condição aí de membro suplente quanto de coordenador, né. Eu estava comentando com o Nivaldo que não tenho muita oportunidade de acompanhar as defesas, porque sempre estou envolvido com alguma reunião, ou dando disciplina, ou fazendo várias outras coisas aí, né. Essa vida de coordenador não é fácil, mas para mim foi um prazer especial, né. Tanto pelo tema, né,
porque por acaso estou em Rondônia hoje, e aqui, né, desde pequeno, então, eu sou muito familiarizado com as palmeiras aqui da Amazônia, o buriti, o açaí, o tucum, tucumã, né? Então, aqui é um pouquinho diferente, né? Mas tem muitas palmeiras também, então a perspectiva que eu tenho de palmeira, na verdade, é bem distinta da abordada aí pela Bianca, né? Porque no meu doutorado eu trabalhei com floresta umbrófila densa, né? Eu avaliava ciclo hidrológico numa floresta umbrófila densa e uma palmeira lá, um buriti, né? Ele costumava ali captar, né? Interceptar cerca de 250 litros de água aí dependendo do evento, né? Dependendo de alguns eventos de chuva. Então, a minha perspectiva com palmeira é um pouco diferenciada. Eu vejo mais numa perspectiva hidrológica, né? Mas né, eu fiz meu mestrado, meu doutorado na Exalc, né? Então, tenho muito prazer de acompanhar estudos como esse realizado por vocês. Então, eu fico muito feliz de participar dessa finaleira da sua trajetória acadêmica, Bianca. Concordo também que o prólogo, né, embora ele seja incomum, né, eu acho que deveria fazer parte, né, porque nos ajuda a entender um pouquinho melhor essa sua trajetória, né, e você teve uma série de desafios, né, você mesmo elenca alguns deles ali, a gente sabe que tem muitos outros, né, que não estão ali, mas que certamente, né, não é fácil fazer pós-graduação no Brasil, ainda mais no atual momento que a gente vive, né, recursos escassos aí para o financiamento de pesquisa, né, o nosso programa sofrendo bastante com questão de corte de bolsas, então é bastante preocupante, né, a perspectiva que a gente tem. Mas como a gente é lutador, né, não vamos entregar fácil os pontos, então fico feliz de mais uma dissertação, né, sendo defendida pelo programa. Parabéns nesse sentido. Concordo, né, para mim é muito conveniente, né, falar agora, porque são dois especialistas, né, com muito mais calibre no assunto do que eu, né, então o meu olhar ele é um olhar mais global, mais holístico, né, não é tão especializado quanto o deles, mas eu concordo, é assim, e também tendo tido a oportunidade de ver sua apresentação, né, então boa parte dos questionamentos, dúvidas ou considerações que eu tinha para fazer já foram elucidadas. O que eu queria comentar é que, de forma geral, assim, eu acho que a abordagem que vocês realizaram foi muito bacana, né? Empregando base de dados disponíveis, então, possibilitando conhecer melhor a ecologia de Palmeiras do estado de Santa Catarina. Eu desconhecia, né, esses estudos do professor Guilherme, então fico feliz de saber que o teu vem aí a complementar ou trazer novos elementos também para esses estudos tão importantes, né, para o nosso estado. O butiá mesmo eu conheço só nas cachaças que tomava lá na Serra Catarinense, né? Então fico feliz de ver quantas coisas é possível fazer com essas palmeiras, né? Quantos usos, né, são possíveis de serem feitos. Eu fiquei assim só pensando, né? E aí aproveitando um pouco, falo do professor Guilherme, né? O quanto que saída de campo fez falta para o seu trabalho, né? Na perspectiva de levantar informações complementares, corroborar, de repente, ou confirmar, né, alguns elementos que você bem discute, né? Então, eu fiquei pensando o quanto que fez falta, né? Eu vi lá na sua apresentação que você colocou a saída de campo lá, né? Mas, enfim, esse momento pandêmico ninguém estava esperando, né? E um pouco antes da pandemia, eu lembro de vocês ali, você, a Ellen, pessoal bastante mobilizado, né, com relação a cortes na pesquisa e tudo mais. Então, eu acho que com o que você te dispunha, você conseguiu fazer muita coisa, né? Nesse aspecto, vocês estão de parabéns, viu? Senti também a falta aí do mapa, né? Agora com esses shapes aí que o professor Guilherme vai disponibilizar, então acho que vocês vão ter a capacidade de fazer um mapa bem bonito, mostrando a distribuição dessas palmeiras aí no estado, né? Eu fiquei pensando também, né, nessa coisa do Scopus, porque o Scopus, aí eu entendi depois, mas eu fiquei pensando até que ponto boa parte das informações sobre palmeiras também não estão em literatura cinza, né? E que poderia de alguma forma complementar também, né? Porque muita coisa que é feita em TCC, muita coisa que é feita,
né, em próprias dissertações e teses que não são publicadas, né, mas certamente tem informações sobre isso aí em literatura cinza para o estado de Santa Catarina, talvez pudessem ajudar a explicar um pouco melhor esses usos, né, nessa perspectiva mais local, regional, como foi frisado. Eu fiquei curioso, né, porque eu vi que tem o spam que você coloca ali é 1920 e pouco até 2019, né? Eu fiquei pensando como que você fez para acessar esses artigos, né? Então, hoje em dia, tem formas aí de você acessar, né, esses PDF aí, né? Mas eu fiquei pensando assim, se de repente você teve dificuldade, né? O quão disponível esse material estava. Fica bem à vontade para comentar se você quiser, viu? Não precisa ser um monólogo, não. Esses mais antigos, eu acessei mesmo os livros físicos, que era o caso do livro do Pio Correia e do Rei. Legal, O legal. restante acabou que eram referências mais recentes mesmo, o que veio do Scopus. Maravilha. Que bom que conseguiu acessar o material, né? Porque muitas vezes a dificuldade é essa, a gente até obtém a referência ali, mas na hora de acessar o material mesmo, né, não digo físico, né, que hoje em dia tudo é digital, mas acessar o material propriamente dito, às vezes é uma dificuldade, né? Uma curiosidade que eu tive, não vou me estender muito não, viu, professor Nivaldo, porque já falaram bastante, mas essa hipótese que tu coloca, né, ela é pós-trabalho, ou ela é um negócio lá que você hipotetizou lá no começo e que daí foi confirmar ou refutar lá no final? Como é que foi essa sua estratégia aí com relação à hipótese? Nossa, essa hipótese e as perguntas mudaram muito, né? Principalmente depois da disciplina de ecologia de campo, que é a pergunta, qual a sua pergunta? Qual a sua pergunta? E eu ficava lá, né, matutando. Mas, assim, desde o início a gente já tinha a expectativa de que as plantas mais abundantes, né, as espécies mais abundantes, de alguma forma estariam relacionadas aos usos. A gente já tinha isso meio que em mente. Mas, assim, teve uns percursos de ir mudando mesmo, né? E aí, no final, olhar, né, para os resultados e ver mais como... Acho que a gente mudou mais os objetivos, de como escrever mesmo. Mas teve essa guiança desde o início. Isso não é um demérito, isso daí mostra maturidade, né? Na medida que você foi aprendendo, conhecendo mais, e você foi evoluindo. Então, né, chegou nesse estágio. Tem algumas considerações que foram colocadas aí com relação ao objetivo, que eu concordo também, né? Então, essa coisa, quando você fala ali a analisar as relações, né? Eu fiquei pensando, por relações, ela pretende associar aqueles 3 objetivos específicos de alguma forma, né? Mas não necessariamente é o que está retratado nas conclusões, porque daí você pormenoriza ali, né? E o destaque acaba sendo com os usos, mas eu senti, por exemplo, falta de um fechamento sobre a parte da ecologia das palmeiras, que você falou, né? Tem aquela figura muito bonita que se apresenta e que não necessariamente é uma conclusão de fecho da história. E também com relação à questão das variáveis ambientais, né? Que também tem resultados interessantes e que não necessariamente entrar, né, na conclusão da forma como ela está. E aí o que eu concordo que eu também não sou da área, então além do mapa lá com a distribuição e tudo mais, um maior detalhamento com relação à questão metodológica, inclusive das variáveis também. Eu nesse aspecto também sou favorável ao que foi comentado anteriormente. E aí, por último, né, eu queria saber se você já tem em mente, né, até porque um dos requisitos aí do programa é a história do artigo submetido, né, se você já tem em mente para onde vai mandar, né, a criança e, né, se dentro dessa possível revista, dessa possível publicação, né, se você acha que o manuscrito, da forma como se encontra, já vai facilitar né, já está mais ou menos no formato, né? Quais são suas perspectivas para esse fechamento agora? Eu sei que tem, então, algumas questões aí que você vai discutir com o seu orientador com relação né, ao que foi colocado aqui na defesa, mas quais são suas expectativas, né? O duro é que é defender 16 de dezembro, né? Mas vai lá, o que tu pensa com relação?
Eu com certeza vou colocar um mapa, né? E a gente está pensando em publicar na Economic Botany. Porque assim, os usos, né, foram muito importantes no trabalho. Então a gente acabou focando bastante nisso e realmente, né, com as colaborações de vocês, eu vi que realmente faltou uma parte, né, mais ligando à ecologia aí. Mas eu acredito que, assim, o formato, eu acredito que ainda vai ter que deixar bem bonitinho no formato da revista. Mas é fazer esses acertos, né, que vocês sugeriram e submeter. Ô, Bianca, bem, eu vou te entregar as poucas correções que eu consegui fazer por ignorância minha mesmo, né, de não ser tão familiarizado com o assunto, mas vou entregar algumas considerações ali que eu fiz. E desde já agradeço mais uma vez aí, viu, pelo convite, pela lembrança, né, o que você precisava da parte da coordenação, pode contar comigo. Só não em janeiro que eu vou estar meio inacessível, né, mas até janeiro e depois ali no começo de fevereiro, né, mas em todo caso a professora Andréia também, a partir ali do dia 20 de janeiro, também acho que ela já está de volta, então, viu, só reiterar aí a nossa felicidade, né, de você estar, né, concluindo mais essa etapa dentro da sua trajetória e desejar aí, né, boas festas, muita felicidade aí para ti, viu? E é isso aí. Obrigado. Ney, agradeço também por você ter podido participar, mesmo estando aí em Rondônia, né? Você falou da limitação da internet, aí eu tava, ai, mas será que vai dar certo, né? Já imaginei umas chuvas assim caindo. Mas que bom E que deu choveu, certo. choveu, tá chovendo até agora ali. Não, mas o problema maior não foi nem eu dei aula de manhã e dei aula agora, pouco antes de entrar, né? Então, mas aí os alunos não tinham muita coisa para tratar, né? Acabei terminando antes e fiquei feliz que consegui pegar a sua apresentação. Eu Muito obrigado. agradeço mesmo. Obrigada. Bom, Ney, que bom que deu certo de você poder participar também, contribuir. Eu acho que ficou bastante evidente, né? Assim, até por conta que é interessante você dizer que não é exatamente da área, mas sentir falta daí daquilo que realmente pode esclarecer, inclusive das pessoas que não estão tão ligadas assim especificamente à temática da dissertação, né? O que reforça a necessidade, inclusive, né? Não, só queria comentar assim no que você comentou. Tem um aspecto que, apesar do ajuste da escrita dos objetivos e hipóteses, eu acho que isso foi uma questão bem interessante, porque a Bianca seguiu essa direção desde lá de trás, a formulação que a gente fez inicialmente, né? Então, lógico, a gente ajustou e tal, mas ela, né, Bianca, foi sempre muito coerente, né, em buscar, e lógico, né, algumas transformações acontecem no caminho, né? E também só como um detalhe, né, tanto a flora catarinense quanto o Pio Correia, a coleção a gente tem no laboratório, então também isso ajuda bastante, né? Até o Guilherme falou das plantas para o futuro, isso também está disponível, então é bacana esse seu comentário que só reforça essa necessidade da gente guardar bem, né, e conservar os materiais mais antigos aí, que são coleções muito boas, né? Bom, então acho que nós podemos então passar para a parte que é a subsequente, né? Que temos que fazer a avaliação e depois a gente retorna aqui com o pessoal, tá bom? Então vou abrir uma sala simultânea para a gente poder seguir para outra sala e depois, Bianca, conversa com o pessoal aí, o pessoal pode abrir a câmera para abrir os áudios aí, para a gente fazer as deliberações e retornamos para cá. Tá bem? Peraí. Só um minutinho que eu vou fazer a atribuição aqui da sala. Beleza. Eu voltei aqui, Nivaldo, não sei o que aconteceu. Só um minutinho, eu vou abrir de novo, porque foi uma parte só. Peraí.
Só um minutinho. Cadê Ney, Sofia, Guilherme? Tá aqui. Tem uma listinha que a gente tem que abrir. Vocês já vão ser teletransportados para lá.